Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Fora da Caixa. Olha, eu tô muito feliz com vocês que decidiram sair do óbvio na preparação e estão comigo fazendo o quê? Pensando efetivamente fora da caixa, né? Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Diniz, eu sou auditora fiscal aqui do estado de São Paulo, faço parte da equipe do Estratégia e, gente, eu quero agradecer todas as mensagens que eu recebi dando os parabéns em relação ao programa da semana passada, que foi a estreia. Muito legal saber o quanto vocês curtiram e o quanto agregou aí, né, na vida de cada um. Esse é o meu objetivo, o meu propósito, trazer, né, conteúdos diferenciados e de qualidade que realmente ajudem vocês que estão aí nessa batalha na preparação para provas e concursos. Bom, hoje a gente vai conversar sobre exercícios físicos. Que exercício faz bem para a saúde? Eu acho que, né, não é novidade para ninguém. A gente nasce e já sabe disso. Mas que tal a gente descobrir como os exercícios físicos podem influenciar e beneficiar o nosso desempenho mental? E se tem uma coisa que estudante, concurseiro precisa é, né, colocar ali potência máxima no cérebro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou com um convidado muito especial, muitíssimo especial. Ele é médico, especializado em medicina esportiva. Conosco hoje, Dr. Paulo Musi. Seja... Gente, é um palhaço. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer sua presença de verdade. Eu sei que, né, sua rotina e sua agenda é complicada, então estou muito feliz que você tenha topado aí o convite. Que bom, né, Silvana? Que bom, né? Já pensou se fosse aquela coisa morna, mais ou menos? Aliás, que legal que tá aqui, né? Eu faço umas lives da minha casa, tudo fechadinho, pequenininho. Às vezes eu roubo a lâmpada da minha mulher, que é aquela que faz uma bolinha, fico cego olhando aqui. Aqui não, vocês precisam ver, aqui é mó bonito, tá? Eu vejo a tela de vocês, estou vendo lá, ó. Larissa Nogueira, museira, sou eu, presente, boa noite, tudo bem com você? Felipe Barata, Bets, Coaches and Trainers, não pense outra coisa, meu filho. Monstro Sagrado, só se for de feio. Muito obrigado, olha o bração meu do caro Musi. José. O bração, eu tenho 2 filhas, então realmente tem que ser grande. Você vai entender que quando você tiver filha, cada filha é 10 centímetros a mais na circunferência, né? Mas tô feliz. O que nós vamos falar hoje, Silvia? Hoje a gente vai falar sobre muita coisa legal, gente. Assim, primeiro entender, então, como os exercícios, né, podem nos auxiliar para esse desempenho mental. Vai falar também um pouquinho de TAF daqui a pouco, com uma participação especial. Paulo, para começar, queria te perguntar o seguinte. Tem uma informação, né, um pouco conhecida, que fala que o nosso organismo, nosso corpo, não foi projetado para ficar parado. Aí eu queria saber se isso é verdade e, né, no caso, por que então a gente sente tanta dificuldade em colocar aí o corpo para se movimentar? Olha, se a gente for ver historicamente, o ser humano, ele apareceu na Terra, né, estamos falando do período Cenozoico, e ele era programado para utilizar as suas capacidades o suficiente para caçar e coletar aproximadamente 50 a 60 quilômetros por dia. Então isso é muita atividade física, Silvana. Uhum. A questão é que os tempos mudaram, né? Você pode ler um pouco sobre isso se você tiver curiosidade. Algumas coisas sobre isso num livro do Noah Harari, que é o Sapiens, tá? Que é bacana esse livro, vocês vão gostar. Mas leiam sempre com cuidado, tudo que você lê duvidando um pouquinho, tá? Mas vocês vão ver que tem aquele senso crítico. Toda modificação que a gente tem hoje da nossa capacidade física, ela vem do quê? De uma grande capacidade física que foi gerada por conta da necessidade, né? Então, o aparecimento do homem e a característica que ele tinha assim que ele apareceu na superfície da Terra, né? Ela foi herdada durante milhares e milhares de gerações. E outra coisa que aconteceu foi que a gente tinha características de seres humanos em relação à capacidade de guardar energia. Então você tinha os gastadores e os guardadores de energia, tá? Só que por conta das intempéries a gente perdeu parte daquilo que eram os gastadores de energia. Quem que são os gastadores de energia? São aquelas pessoas que têm muita dificuldade para engordar, né, que podem comer ou fazem pouca atividade física, mas mantêm... Que inveja. Exatamente, aquela sua amiga que você odeia. Sim, ela mesma. Né? Ela. Por quê? Porque esses eram perfis genéticos que não toleraram as intempéries. O que a gente tem hoje? A gente tem um mosaicismo genético
que alguns seres humanos herdaram algumas partes desses códigos genéticos, então você vê aquelas pessoas que sempre têm uma condição física mais ajustada. Agora, essa condição física, ela vem também com hábitos mais ajustados. Então, são pessoas que, por exemplo, têm facilidade em parar de comer quando se sentem satisfeitas. São pessoas que têm facilidade para começar uma atividade sem que isso represente para ela um desafio muito grande a ser vencido. E são pessoas que tendem a ter capacidade de manter-se em atividade uma vez que essa é iniciada, né? Então, hoje a gente sofre porque, como nós, em maioria, herdamos o código dos guardadores de energia, se nós não tivermos uma situação que seja favorável para o gasto, nós teremos outros problemas como doenças crônico-degenerativas. Então, de fato, movimentar-se é necessário. Muito bom. Excelente. Paulo, vamos lá. Agora eu vou fazer uma série de perguntas, né, com foco aí em entender os benefícios que os exercícios, né, geram para essa nossa capacidade e desenvolvimento aí da parte mental. Queria que você começasse a explicar para a gente, né, como e por que os exercícios físicos nos tornam, né, aumentam aí essa nossa capacidade. O que acontece no nosso corpo que acaba, né, melhorando, então, o nosso desempenho mental? Olha, é impossível a gente começar a falar disso, Silvana, sem falar da profissão do profissional de educação física. Por quê? Porque quando você está na escola, estudando, a única disciplina que faz com que você aprenda de uma forma lúdica o que é o valor da vitória e da derrota é a educação física. Né? Então, eu lembro dos meus professores de educação física com muito carinho, porque eles, durante anos, na minha infância, eles me programaram para quê, na verdade? Para eu perder e não me sentir um derrotado. Quando a gente começa a olhar a diminuição da educação física nas escolas, eu olho isso com muita consternação. Por quê? Aí a gente tem que falar de fatores psíquicos associados à atividade física, mas que são importantes para a nossa vida e interferem, por exemplo, no mindset em que você precisa para você enfrentar o desafio que é um concurso. Você já ouviu o conceito do antifrágil? Não. Então eu vou te contar. O conceito do antifrágil, né, Aí você tem que ver os trabalhos de um cara chamado Nassim Taleb, que é um cara sensacional. Muita lição de casa depois desse programa, Vocês hein, têm gente? muita coisa para estudar, cambada. Vocês estão pensando o quê? Pois é. Pode Reclama ser até na hora aí do banheiro ali. ainda. Aqueles 15 minutinhos lá, dá para ler umas 5 páginas, tá bom? Ó, quem precisa estudar, estuda em qualquer lugar, verdade, né, Silvana? É claro. Bom, o que o Nassim ele fala pra gente? Ele dá um conceito de antifrágil que ele não é sinônimo de robusto. Uma coisa robusta, ela sofre um ataque e ela não deforma, ela não se estraga e ela não muda. O antifrágil, ele é o contrário do frágil à medida que, quando ele sofre um ataque, ele melhora. E o ser humano, ele tem uma característica de ser antifrágil. Pelo menos aqueles que têm sucesso são pessoas antifrágeis. Sim. O que é o exercício nessa ótica? Eu não tenho capacidade de realizar um trabalho. Eu me coloco numa situação em que eu forço meu organismo a fazer esse trabalho físico. Meu organismo chega no máximo da sua capacidade. O que ele faz? Perece? Não. Ele se adapta e evolui. Claro. E assim sucessivamente a cada dia. Então, quando você fala da importância do exercício, do ponto de vista psíquico, as primeiras pessoas que te ensinam a se comportar como um ser humano na nossa vida são os profissionais de educação física, porque eles começam devagarzinho colocando esses conceitos de antifragilidade em cada um de nós, ensinando a gente a se levantar quando cai, não reclamar quando perde, trabalhar mais quando precisa, agir de fato em grupo para que aquela missão ela seja completada. O que é o esporte se não uma guerra programada? Né? Os grandes esportes, eles tiraram os lugares das guerras há algum tempo, não faz muito, né? A gente teve uma Segunda Guerra Mundial aí, que foi praticamente ontem, se a gente for ver em termos históricos. Agora, quais foram as guerras depois disso? Cada Olimpíada é uma batalha. Quem ganhou mais medalhas, como é isso? O quanto a gente se preocupa em saber que aquela competição é limpa, que as pessoas elas não usaram de recursos dopantes para vencer de uma forma não lícita. Então, quando a gente olha todo esse background, a gente percebe que aquilo que o exercício tem para te dar
é uma coisa que vai muito além do tamanho do seu músculo, do quanto você consegue correr, na velocidade que você chega em casa, o quanto você escapa da sua mulher quando você apronta alguma coisa, né? Que a gente começa, né? Aliás, escapar de mulher é uma coisa que está na vida do homem, né? A gente primeiro escapa do chinelo da nossa mãe, né? Que parece que é teleguiado, ele faz a curva assim, ó, vau, e te pega de surpresa, né? E assim aí, a história do mulher? homem, né? Pois é. E depois você fala de sexo frágil, né? Eu não acho, não. Tem, de frágil não tem muita coisa, não. Tem uma magrinha de 50 quilos que, olha, faz esse 116, uma borracha aqui. Tem uns malucos que estão comentando ali que conhecem, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Paulo, se a gente for pensar, né, então, nesses exercícios físicos, com esse objetivo de tentar melhorar um pouquinho, então, a parte de concentração, memória e tal. Existe alguma atividade que gera, né, que vai gerar resultados e maiores benefícios, do tipo, atividade aeróbica ou algum outro tipo? Qualquer atividade, Silvana, ela é capaz de fazer isso. A verdade é essa. O que precisa ser feito? É ser criado uma situação de consistência. Você treinar uma vez, ou, aliás, isso não é treino, mas você exercitar-se, né? O treino, ele é a continuidade do exercício e a progressão, tá? Mas você exercitar-se uma vez não vai te trazer nada de bom. Pelo contrário, você vai se sentir mal. Aliás, se você está procurando fazer exercício e se sentir confortável, eu já te falo, eu fiz 41 anos semana passada, ou seja, faz 30 que eu treino. Nesses 30 anos não tem um dia que eu tenha treinado que tenha sido confortável. É o contrário, sempre é desconfortável. Eu estou atingindo meu limite, eu não estou ali brincando, olhando no Instagram, fazendo qualquer coisa. Eu estou fazendo então meu corpo chegar no ser limite. Confortável, uhum. Então, isso é uma das coisas que as pessoas também têm que parar para pensar. Porque hoje, do mesmo jeito que eu vejo muita gente desistir porque fala, mas eu não me sinto disposto para treinar. Mas você não vai se sentir. Eu não me sinto motivado para treinar. Mas você não vai se sentir. A motivação, pessoal, para caras como eu, que são velhacos do negócio, eu tenho 10% do tempo, 90% é disciplina. Vamos só, né? Tem uma perguntinha exatamente sobre isso. Vou segurar um pouquinho. Então guarda essa ideia, guarda isso daí, a gente vamos vai guardar, vamos guardar. Tem uma pergunta boa aqui. E nessa situação, o que a gente acaba vendo? Que quando você tem uma tarefa a ser cumprida, né, o exercício ele te ensina isso pela consistência, né? Se você consegue, por exemplo, desenvolver um treinamento físico onde você toda terça-feira se comprometa, 5h30 da tarde, está lá fazendo aula de karatê. O fato de você conseguir essa consistência também significa que, se você marcar com você que toda quarta-feira, no mesmo horário da aula de karatê, você vai estar lendo o diabo da prova de história que você tem que fazer, né, o tema lá para você fazer essa prova daqui 3 meses, você vai fazer. Claro. Então, a disciplina é a mãe da brincadeira, né? É a mãe da brincadeira, é isso mesmo. Paulo, você disse, né, que o importante do exercício é ter essa constância e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquelas atividades, sei lá, tipo atividade física da nossa rotina, que, né, é super indicado, inclusive, para que a gente faça. Então, não use elevador, suba escada, essa coisa toda. Ande até a padaria, né? Esse tipo de atividade da nossa rotina também tem o poder de gerar os benefícios como os exercícios físicos? Não, infelizmente não. Sabe o que você está me perguntando? Você está me perguntando o seguinte: se eu ficar lendo por toda a minha vida uma só revista, um só escritor, eu vou estar bem informado? Claro que não. Não, tá? E hoje, principalmente com a quantidade de informação que você tem aí, e eu vou parafrasear o Denzel Washington, né? Se você não olha nada, você está desinformado. Mas se você olha tudo, você está mal informado. Como que você resolve esse problema? Você estuda a fundo um determinado assunto na sua profundidade. Então, você ter uma vida ativa significa só que você está usando as aptidões das quais você tem capacidade de ciência. Agora, melhorar efetivamente, você precisa desenvolver um planejamento de exercícios que seja 2, 3 vezes por semana, mas tem que ser uma coisa muito bem programada e consistente para que isso tenha um efeito em você. Perfeito. E esses efeitos, falando um pouquinho de musculação, se for, né, constante, regular, etc., gera os benefícios
que a gente espera? Ou tem diferença entre pensar em musculação ou pensar em atividades aeróbicas? Existe alguma diferença? Existem algumas diferenças. Sim, não só no ganho de músculo, né, gente? Sim, existem algumas diferenças, né? Quando você ganha uma capacidade de endurance, que é como a gente chama o aeróbico, o que existe é uma estamina maior, você ganha uma disposição para realizar tarefas do dia a dia maior, porque sejamos francos, né? Nenhum de nós levanta um carro durante o dia, mas todos nós, às vezes subimos eventualmente 2, 3 lances de escada. E você estar preparado para levantar um carro não te prepara para subir 7, 5, 6 lances de escada. Mais cotidiano, né? Isso é o que a gente chama de princípio da especificidade. Então, quando um treinador aborda você, ele aborda você com uma proposta de entender o que é a sua vida e como ele vai ajustar isso. Por quê? Porque também ele não adianta querer te dar um físico de um fisiculturista profissional se você também não faz uso nenhum disso. Sim, claro. E dentre isso, por isso que, por exemplo, o CrossFit fez tanto sucesso. O CrossFit, do ponto de vista de atividade, ele une duas coisas, endurance e força, que são coisas que a gente precisa, né? A gente não vai levantar um carro, mas também a gente não vai nadando, né, cruzar o Tietê até o trabalho, ou então você não vai correndo até o mercado. Né? Tudo bem, você pode ir até o mercado e voltar no sábado, no domingo, mas não todo dia. Não vai. Né? E aí você tem esse equilíbrio. E a gente tem que entender que aquilo que a gente gosta, e eu gosto, por exemplo, de musculação, eu gosto de fisiculturismo. Bom, aparentemente, né, eu acho que já dá para ter uma ideia, né? Dá para perceber. Pois é. Eu acho que eu vou andar com um crachá, assim, para ficar mais claro. Mas, enfim, né? Eu gosto muito disso. Agora, eu não preciso desgostar das outras coisas. Claro. Né? E, às vezes, eu vejo isso. Eu vejo esse comportamento meio que de time de futebol. Eu sou do time da musculação. Eu sou do time do CrossFit. Eu sou do time do Endurance. Tá. Sabe, o exercício ele é muito maior que isso. Você precisa compor essas atividades de uma forma inteligente, porque senão chega uma hora que você não tem, por exemplo, capacidade aeróbica para aguentar 1h30 de treinamento de musculação. Sim. Assim como você não tem força para, de repente, no seu treino de corrida, fazer uma subida e manter sua velocidade. Perfeito. Esse antagonismo que as pessoas criam é que é uma tolice. Sim, né? sim. É isso que não faz razão nenhuma. nenhuma. É o conjunto mesmo. É você conseguir equilibrar as coisas. Aliás, esse é o segredo da vida, né? Equilíbrio. É isso mesmo. Bom, vamos lá, Paulo. Quero perguntar o seguinte, em relação a um melhor momento ali, estudando, né? Sentado estudando. O que você indica como sendo o melhor momento para o exercício físico? Antes ou depois do estudo? As duas coisas são válidas, Silvana. Porque quando você treina antes, você tem uma liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e isso te desperta. Só que para algumas pessoas que têm uma característica mais agitada, vai fazer aquela pulga na cadeira, vai querer levantar toda hora e fazer alguma coisa. Tá. Então você tem que selecionar para quem você vai fazer isso, tá? Se você está falando, por exemplo, de uma pessoa que é mais pacata, né, talvez o ideal seja treinar antes. Agora, uma pessoa muito agitada, talvez o ideal seja ela acordar muito cedo e ela começar o estudo e nas primeiras horas do dia mesmo, 4 da manhã, 4h30 da manhã, né, para ela começar e ter essa progressão já se adaptando àquela atividade. Agora, para as pessoas, por exemplo, muito agitadas, que precisam de uma energia extra para depois disso conseguir se exercer de forma completa, o exercício ele vem como se fosse a pedra em cima do dia, né? Então você faz aquele treino para fazer com que tudo né, se acalme, você fazer a organização do teu cérebro, até porque o momento do exercício, quando bem feito, ele é um momento de concentração absoluta. Legal. Você está usando a inteligência motora do seu corpo, isso é uma outra inteligência. Né? Tanto que se você tentar fazer um cálculo complexo enquanto você está fazendo musculação, você não consegue. Né? Se você tentar falar de uma coisa muito elaborada enquanto você está fazendo musculação, você ou vai fazer um exercício mal feito, você vai perder o controle daquilo que você está fazendo, ou então você vai fazer outra coisa, né? Porque são capacidades que elas se antagonizam naquele momento. Você precisa ter atenção no que você está fazendo. E esse processo de você destinar a sua atenção para uma outra atividade é extremamente positivo. É o que vai fazer com que, por exemplo, no final do dia, tudo aquilo que está guardado numa região do seu cérebro chamado hipocampo, misturado, né, a sensação, o sentimento, o cheiro, a memória,
o telefonema que você devia ter dado, o telefonema que você não queria ter atendido, e o estudo que você fez, aquilo fazer o que a gente chama de corticalização. E cada coisa para o seu lugar adequado, fazendo com que você crie memórias que sejam eficientes. Excelente, excepcional. Então é aquilo, a gente tem que se conhecer, né? Para saber se faz o exercício antes do estudo ou faz no final do dia. Enfim, esse é o segredo também, né, gente? E eu falo que esse período de preparação pode ser aproveitado como um período de muito autoconhecimento, né? A gente precisa todo dia ali se superar e entender o que funciona ou não com a gente. O maior desafio, Silvana, é você parar para se conhecer antes de você fazer qualquer coisa. Você sabe quem você é? Isso é verdade. Porque não existe uma fórmula que sirva para todos. O ser humano ele é individual ao ponto de, se você pegar duas pessoas diferentes, parecidas, e der algo igual para elas fazerem, elas terão resultados diferentes. Sim. Qual é o maior trabalho que você tem? Se você falar para mim, eu preciso estruturar uma rotina para eu, por exemplo, passar numa prova de obtenção de título. Quando que é a prova? Daqui 4 meses. Ah, já sei. Você para 4 horas por dia para estudar. Tá, mas espera lá. Eu sou pai, eu trabalho, eu sou marido, eu faço assessoria para determinadas empresas, eu tenho um horário de atividade física. Assim, como é que eu separo essas 4 horas? Eu tenho que treinar, eu tenho que estudar tudo de uma vez? Eu posso fazer 2 séries de 2 horas? Posso fazer uma série de 2 horas e 2 de 1? Como é que você vai fazer? Então, essa parte de planejamento, ela vale a pena você gastar o seu tempo para descobrir quem é você, porque a partir disso é assim, ó. Você entra no modo automático e consegue absorver tudo que você quer. Agora, precisa ter planejamento. Precisa ter planejamento, concordo. Para tudo na vida. Muito bom. Paulo, o seguinte, em relação à ansiedade e estresse, né? A rotina do estudante, do concurseiro é pura estresse. E a gente sabe, né, que exercício físico, sei lá, regula ali as nossas emoções, traz a sensação de bem-estar, né, melhor humor. Queria saber o seguinte, quando efetivamente a gente começa a sentir essas sensações, porque olha, no momento que está fazendo exatamente talvez, né, não seja, nossa, que felicidade. Então, quando que a gente sente isso e se tem né, qual é a duração que isso também fica ali no nosso organismo? Outra tarefa, pessoal, posso dar mais uma tarefa? Todas as tarefas, todas. Vocês estão lascados hoje, essa é a terceira tarefa que eu dou para vocês, tá bom? Noah Harari, o Nassim Taleb e agora um cara chamado Ebbinghaus, a curva do esquecimento, né? Quando você estuda a curva do esquecimento, isso é uma coisa fundamental, porque do mesmo jeito que você estuda a curva do esquecimento, você tem que ter essa visão quando você vai começar uma atividade física. Ué, mas no que essas coisas são semelhantes? Porque enquanto você tiver a sensação do desconforto, treinar de novo é desagradável. O que acontece com o tempo que você vai treinando? Essa sensação do desconforto passa assim. Até que chega uma hora que o desconforto ele acaba antes de terminar o exercício. Pode ver que quando você treina há muito tempo, e o Jota está aqui que treina há 25 anos junto comigo, né? Eu vou falar dele, porque ele está aqui. Vocês não estão vendo, vocês não sabem quem é o Jota. Um dia, perguntem para a Silvana, quem é o Jota? Ai, meu Deus. Na verdade, ele é o cara que é o vilão lá do Star Wars, tá? Ai, verdade! Ele vai me matar, mas eu vou arrumar uma espada pra ele vai aparecer pra vocês. É verdade. Toda vez que eu olho pra ele, gente, eu fico imaginando ele puxando o sabre de luz em voz. Cara, eu assisto o vídeo, o filme e fico louca. Acho muito parecido mesmo. A primeira vez que eu assisti, falei, cara, o Jota se deu bem, tá em Hollywood. Nossa, minha turma de amigos, né? Zoam o Jota. Eu acho que ele tinha... Eu preciso arrumar uma fantasia daquela pra ele. Não, foco, ó. A gente tá falando de outra coisa. Qual era o assunto mesmo? Tava falando pra você. O que tem a ver a curva do esquecimento com esse mal-estar? Tem a ver que, se você treina muito tempo, você vai perceber que começa a chegar mais ou menos pro meio do tempo, pro final do treino, você fala assim, acho que eu vou fazer mais um. Ou então, é aquela mania. Quem tem esse toque quando vai fazer, por exemplo, uma esteira? Você olha lá, vou treinar 20 minutos. Só que você olha 20 minutos e tá assim... 242 calorias. Aí você fala, não, 242 não, 250. Vamos arredondar. Aí você fez 250 calorias e aparece assim, 1.235 passos. Você fala, não, 1.235 não, do 1.200, 1.300. Só que aí dá 22 minutos e meio. Você fala, pô, 22 minutos e meio não, 25. Sempre. Né? Essa tolerância é que você está na melhor fase do negócio. Só que, quando você vai começar alguma coisa, a memória do desconforto, ela permanece.
Então é importante você também conhecer sua tolerância para quê? Treinou hoje, segunda-feira, deixa o seu corpo relaxar, deixa o seu corpo recuperar. Quando você fala assim, não, estou pronto para encarar de novo, vai demorar uma semana. Que demore uma semana. É melhor demorar uma semana agora do que você desistir e nunca mais fazer. Muito bom. Outra coisa, nunca comece pela segunda-feira. Segunda-feira é o Dia Internacional de começar qualquer coisa. E é uma tolice, Silvana, porque segunda-feira é o começo da semana, todo mundo que deixou coisa para trás no final da semana anterior está querendo resolver na última hora na segunda-feira. Você está lotado de coisa que acumulou do final de semana, você não conseguiu programar sua casa para fazer as coisas. Quando que é o dia perfeito para você começar? Dieta, treino, estudo, é sábado. Não é à toa. Ouvindo, gente. Perfeito. Não é à toa que o sábado, né, é um dia sagrado, né? O sábado, ele é importante porque você se arrebentou na sexta, mas você conseguiu dormir bem, acordou um pouquinho mais tarde, e aí o que você consegue fazer? Você consegue se programar para aquilo que você vai fazer no domingo, que vai ser a programação valendo. Então, sábado é o treino. Domingo, valendo. Segunda-feira, você já está no meio do processo. Exato. A gente não conta a semana, a gente conta dias de processo. Então, e nessa mania que a gente tem de sempre deixar tudo para segunda-feira, né? Às vezes na quarta-feira a gente saiu ali da dieta, a gente fala, então agora é só segunda. Cara, são dias e dias, junta isso no ano inteiro, quanto que a gente não está perdendo, né? É a conta que a gente faz para o sujeito que começa a falhar no treino. Então, você pergunta para ele, tá, mas... e quantos dias você tem? Não, porque às vezes de segunda-feira eu não vou. O que você treina segunda-feira? Ah, eu treino quadríceps. Ótimo. Você parou para pensar que quando você falha uma segunda-feira, você vai ficar 15 dias sem treinar quadríceps? Porque você treinou na segunda passada, não treinou nessa, treinará na próxima, com a graça do divino, né? Então são 15 dias sem treinar quadríceps. Que periodização maluca é essa que você vai treinar um segmento muscular a cada 15 dias? Não dá. Outra coisa que acontece, quando você olha em termos de frequência, não, mas é só uma semana. Quantas semanas tem no ano? 55? Ótimo. Então você perde uma semana, quanto do ano você perdeu? 2%. Pois é. Essas contas, elas têm que aparecer, esse número tem que ficar claro para você, porque aí você enxerga a importância daquilo que você está fazendo. Perfeito. E as coisas ganham outro significado. Então um dia é importante. Perfeito. Um dia é muito importante. Paulo, já aproveitando aí esse papo de frequência, essa é uma informação, né, que em cada lugar a gente vê aí uma frequência ideal para treinar. 3 vezes na semana, 30 minutos por dia, enfim. Queria saber de você, afinal, o que a gente deve considerar como uma frequência ideal aí de exercício físico para ter, né, receber todos os benefícios gerados? Isso vai dar um pouquinho de controvérsia, um pouquinho de bafafá, mas eu tenho que falar para você a verdade. Músculo não vê calendário. Ele não sabe que dia é o quê. E por que é importante você ver isso? Porque o que a gente conta para voltar a treinar? A gente conta quanto tempo demora para se recuperar. Então, como que você começa a treinar? Fala, vou treinar segunda, quarta e sexta. Errado. Você vai treinar quando o seu físico se recuperar. Quando você olha, por exemplo, na literatura científica, um treino intenso, ele pode demorar até 72 horas para se recuperar. Então, como é que você vai começar a treinar hoje e vai querer treinar amanhã de novo? Não faça isso. Treine daqui 72 horas. Não, mas é daqui 2, 3 dias. Exatamente. É daqui 3 dias. Então, você vai treinar segunda, vai treinar quinta. E depois, se você estiver bem, domingo. E depois, assim sucessivamente. E aí você vai fazendo o quê? Encurtando esse período de descanso. Então, primeiro você dá 72 horas de recuperação, depois você dá 48, depois você dá 24. E aí sim, você vai treinar, entre aspas, todos os dias. Porque qual que é a sequência lógica, então? Aí você vai treinar 2 dias seguidos e dá 72 a 48 horas. Aí você vai dar 48, aí você vai dar 24, aí você vai inserir outro dia aqui, teremos 3 dias. Quando a gente tiver 3 dias, mesmo processo. 72, 48, 24, aí você vai treinar aqui. Opa, temos 4 dias aqui de treino já. Tá. Vamos colocar o de descanso. Mas aí eu não fiquei bem, porque aí eu fiz essa mesma coisa, fui treinar o 5º dia, não ficou legal. Ótimo, muito provavelmente você tem que treinar 4 dias e descansar 1 para se recuperar. Te falo até exemplos profissionais disso. Se a gente for buscar Eduardo Corrêa, vamos buscar quem é, eu sei que muitos de vocês o conhecem, né? É um dos maiores fisiculturistas brasileiros, né, na atualidade e de todos os tempos, né? Ele treina 4 dias e descansa 1.
Por quê? Porque ele sabe que ele consegue treinar o quinto dia, mas esse quinto dia não dá resultado. É aquela mesma coisa que você treinou já 8 horas seguidas. Você está exausto, cansado, você já está levantando até para lavar a louça e querendo arrumar a tua gaveta de meia, que não precisa arrumar a sua gaveta de meia naquela hora, né? E você vai se obrigar a ficar sentado lá mais 2 horas? Não. Toma um café, arruma a gaveta de meia, se quiser, passa o pente no gato, mas faz alguma coisa que você volte ao normal. Opa, vou sentar aqui e vou terminar. Essa é a função desse descanso, dessa quebra. Então, não conte os dias da semana. Músculo não sabe contar, músculo não tem calendário, músculo não sabe que horas são. Ô Paulo, e isso a gente também deve pensar da mesma forma para, sei lá, uma corrida, para alguma atividade aeróbica? Sem dúvida nenhuma, porque o cansaço, Silvana, ele não é só físico, ele é mental, tá? Você desgasta seu córtex motor, você usa aptidões de coordenação muscular. Então, quando você se coloca para fazer um exercício e você percebe a fadiga, quem cansou? A cabeça, não necessariamente o músculo. O músculo ele tem um prazo de recuperação dele, ele tem uma capacidade de recuperação que é muito maior do que a gente imagina, mas é muito maior do que a gente suporta, na verdade. Então, quando você percebe que uma pessoa, exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo, por que o treinamento não rende para ela? Primeiro, porque ela sente o cansaço mais rápido. Segundo, porque uma vez que ela atinge o cansaço, ela não consegue brigar com ele. O que cansou? O músculo dela? Não, foi aqui. É a percepção do esforço que muda. Uau! Então, o ideal é que você dê para sua cabeça também tempo suficiente para você sair daquele esforço. O sujeito correu a maratona de Boston, o que ele vai fazer agora? Vai correr outra na sequência? Se ele fizer isso, ele vai se dar mal. Isso é uma das maiores experiências que a gente tem, por exemplo, eventos de endurance. Você não faz 2 competições com menos de 10, 15 dias de intervalo. Você tem caras que tentam fazer isso e se arrebentam. Sim. Muito bom. Paulo, queria trazer uma situação aqui que eu acho que acontece com com muito concurseiro aí, muito estudante. E mesmo, né, para pessoas que têm aí uma rotina de exercício físico e tal. Quando sai o edital da prova, é aquele momento que a gente pega todo minuto do dia para se dedicar aos estudos, né, aquele gás final. E é muito comum a gente parar toda e qualquer atividade. A gente pede férias no trabalho e tal. Vamos supor, então, parar o exercício físico, sei lá, 1 mês antes da prova. Os benefícios gerados, né, naquele histórico de alguém que se exercitava, esses benefícios são mantidos de alguma forma ou são absolutamente perdidos? Eu vou te introduzir um conceito que é como... Gente, ele faz uma cara para responder, tipo... Porque isso eu penso como se eu estivesse falando para minha filha mais velha. Certa vez... eu estava com a minha filha mais velha, a gente estava numa viagem, e aí ela falou, por que você não faz isso? Aí eu falei para ela, porque isso é uma cagada mortal. Eu posso falar palavrão só um pouquinho? Eu juro que não vai ser muito, tá bom? Porque vontade. Isso é uma coisa importante, vocês têm que saber o que é uma cagada normal e o que é uma cagada mortal, tá? E eu falei para ela, filha, se você quer fritar um ovo e você põe ele no micro-ondas e você nunca fez isso, o ovo explode. Isso chama-se cagada normal. Você está fazendo uma coisa que você desconhecia, deu errado. Deu merda. Qual é a sua punição? É você ter que arrumar aquilo e você vai querer arrumar rápido antes de eu ver a cagada que você fez. Certo? Sim. Então você já foi punida. Cagada mortal é quando você sabe que vai dar errado e faz. Papai falou e você foi lá e fez. Então eu não vou fazer isso aqui porque isso é a típica cagada mortal. Todo mundo sabe que vai dar errado, já me falaram que isso vai dar errado, eu já vi dar errado e se eu fizer, vai dar errado. Então quando o papai falar, considere isso que é uma cagada mortal. E se você fizer isso em casa, sim. aí eu vou ralar você na parede e no chão. Né? Então quando você tem uma vida que está organizada, a pior coisa que tem é você colocar ela no caos. Qual pessoa melhor para você pedir um favor? Uma pessoa desocupada ou uma pessoa ocupada? Ocupada, sem dúvida. Por quê? Porque ela se organiza e te dá a resposta daquilo na hora. Se você tem uma prova importante para fazer, a pior coisa que você vai fazer é mudar a sua vida assim, você cria uma situação caótica, você não está acostumado a estudar 12 horas por dia, você não sabe o que isso significa, e você não tem nem otimização para isso. É melhor você estudar de uma forma otimizada 4 horas, do que você ficar 12 horas sambando na frente da mesa, achando que você tem tempo para isso. Com certeza.
Eu já tive que fazer aula de palestra, Silvana, coisa assim, 6 horas antes. E 6 horas assim, eu chegava na cidade que eu ia dar aula, olhava no relógio, era 10h30 da noite. Check-in no hotel, subi, e aquela aula, mas tinha sido pedido há um mês. Cara, eu trabalho todo final de semana. E se eu for fazer uma coisa naquela hora porcaria, eu não faço. Perfeito. E eu trabalho muito bem sob pressão. Pô, minha primeira formação é ortopedista. Você quer coisa mais pressão, quer chegar aquele cara que parece um quebra-cabeça de 1.200 peças, tá louco. sangrando, né? Porque não tem tipo, desliga, conserta, ele volta a viver, né? Não, não é bem assim, né? A coisa tem que acontecer meio dinâmica, né? Então, eu reajo bem sob pressão. E eu tinha lá na minha cabeça aquela palestra e eu sabia quanto tempo eu ia dar. O que é programação? Eu sei que por hora eu consigo falar 44 slides bem feitos. A palestra tem quanto? 50 minutos. Ótimo, preciso fazer 40 slides. Quais são as ideias que eu tenho que passar pela palestra? Quem é a minha audiência? Minha audiência, por exemplo, é profissional de educação física, ou então é nutricionista, ou então é médico. É nutricionista, então o que eu vou direcionar o conhecimento? Para nutrição. Então eu vou pegar 20 slides de conhecimentos gerais, 20 slides de conhecimentos específicos. Por quê? Porque dessa forma o nutricionista ele vai ver o que ele quer ver, o que ele precisa ver e o que seria legal ele entender para os outros profissionais conseguirem relacionar isso para ele. Onde eu vou colocar isso específico? Eu vou colocar no meio. Então eu tenho que fazer 10 slides de introdução, 20 de conteúdo e 10 de retirada. Isso que é planejamento, né? Muito bom. Não, isso daí é trabalhar sob pressão. Aí você sabe rapidinho o que você tem que fazer. Entendeu? Também. Dessa forma, você consegue controlar e fazer com que aquilo que devia ser uma situação caótica funcione bem para você. É isso. Então eu conseguia montar uma aula de 42 slides, né, que é difícil você fazer isso, em mais ou menos 4 horas, 3 horas, né, que é o que você gasta para cada mais ou menos meia hora de aula. Né? Muito bom. Se você não tem planejamento nenhum, eu já vi meu amigo meu demorando 2 semanas para montar uma palestra de 20 minutos de congresso. Gente, não dá, é tempo que você está jogando fora. Eu baixei 120 artigos, tá, mas pontualmente, quais artigos você vai usar? 3. Sim. Acabou, pega 3 muito bons, não adianta você ficar pegando lá. Isso vale para o raciocínio da mudança da sua rotina, à medida que você não deve trocar aquelas 4 horas que estão muito boas por 12 horas duvidosas. Não tire seu exercício, não tire completamente seu trabalho, você vai gerar uma situação caótica, principalmente quando você voltar. Mas e se eu passar no concurso e for tomar posse? Pois bem, você vai tomar posse com a sua vida uma bagunça? Muito bom, hein? Excelente. Coisas delicadas, mas que ajudam. Muito, muito bom. Paulo, próxima. Senhora. Seguinte, bom, a gente é pouco imediatista, né? Acho que é do ser humano ser imediatista. E aí, o pessoal aqui, né, quem não tem o hábito de se exercitar, vai ficar empolgado e vai falar, vou começar aí a colocar exercício físico na minha vida. E aí, começou hoje, amanhã vai pensar assim, poxa, não tô aí sentindo nenhum benefício, eu não tô falando nem de ganho, né, físico, mas, não senti nenhum benefício na concentração ou no condicionamento físico e tal. Afinal, né, quanto tempo aí de prática a gente precisa para realmente começar a sentir diferença, né, na nossa mente, saúde mental e saúde física? No seu físico, o exercício ele demora semanas. Se a gente está falando, por exemplo, pico de hipertrofia muscular ao redor de 10 a 12 semanas. Se você está falando, por exemplo, efeito de uma dieta, de 3 a 4 semanas. Agora, mindset é imediato. Vamos fazer uma comparação. Você já fez um esforço de trazer para o presente momento aquilo que você deseja para a sua vida? Sim. Ótimo, isso é fundamental. Sentar, fechar os olhos. Como você quer estar daqui 5 anos? É isso que você vai pensar. Quando você pensa no futuro, em tempo presente, você traz para o presente a realização que você vai colocar lá. Sim. Então, o segredo, na realidade, não é você pensar, não, daqui 3 semanas eu vou me medir. Não, daqui 6 semanas eu vou pegar uma fita métrica e passar ao redor do meu braço. Você vai parar, pensar como é que um cara que treina e tem um físico legal, ele age. Muita gente se pergunta, como é que eu vou ganhar dinheiro? Porque é uma preocupação real que a gente tem. Eu tenho muito médico perguntando para mim, não, mas você está relativamente bem na sua área, né? E medicina esportiva, ortopedia, dá dinheiro? Qualquer coisa que você fizer bem feito dá dinheiro. A questão não é essa. A questão é, qual é o seu conceito de bem feito?
Eu fico observando pessoas, eu fico observando, por exemplo, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que são muito bem-sucedidas na vida, na área financeira, e vou falar uma coisa para você, são as pessoas mais tranquilas que entram no meu consultório. São as pessoas que tratam a minha recepção com mais educação, chamam os meus funcionários pelo nome, sentam com tranquilidade na minha mesa, ou seja, conversam comigo abertamente. Básica, né? É outra coisa. Vou te dar um exemplo de uma pessoa famosa, tá? Michel Teló e a Thaís Teló são meus pacientes já tem alguns anos. Eles chegam no consultório, o carro deles, sobem como se eles fossem as pessoas mais desconhecidas no mundo. Eu gosto Sentam muito com a gente, deles. tomam Eles café com a passam gente. isso pra gente, inclusive. Sim, eles são pessoas amáveis. São de uma educação, uma coisa sensacional. Agora, contrapartida. Eu já atendi, por exemplo, pessoas que trabalharam em determinados programas de televisão que têm um tempo curto, né? E que é uma desgraça, né? Porque essas pessoas que, inclusive as pessoas que assistem esses programas de tempo curto, eu uso como critério de amizade. Você assiste aquela coisa? Assisto. Não, obrigado, você não serve para ser meu amigo. É verdade, né? A gente tem que ser seletivo às vezes. Né? Você tem que colocar um bottom line. Né? E aí o que acontecia? Essa pessoa ligou no consultório, não, porque ele tem que me atender, barará, barará, barará. E foi uma escrota com a minha secretária. Minha secretária falou para ela, falou, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui é um escritório sério. O Dr. Paulo, ele não está nem aí para esse negócio de fama. E se você está procurando ele, é porque você precisa mais dele do que ele de você. Então pode guardar tudo esse negócio. Se você quiser, marca consulta com uma pessoa normal, paga como uma pessoa normal, você vai ser atendido como uma pessoa normal. E dependendo do que você conseguir entender, do que você passar para ele, você terá ou não resultado. Até porque ninguém é mágico para garantir resultado para ninguém. A pessoa diz, aí a minha funcionária veio para mim, ela ficou muda uns 40 segundos no telefone tentando digerir o que eu falei. Você tá bravo comigo? Eu falei, não, eu te apoio. A gente tem que ter essa... é o básico do básico, né, sabe, para mim uma das coisas mais ofensivas é tratar mal minha equipe. Porque depois vai sentar na minha frente, ai, tudo bem, tipo, doutor? Melhor amigo de infância. Sou sua amiguete. Tem que falar, né, meu? Não faz. Eu né? falo. Você não deu bom dia pro porteiro, para mim não serve para ser amigo. Exato. E assim, com o tempo a gente vai percebendo que essas pessoas, elas realmente não vão te agregar positividade no teu trabalho. Porque, falando mais profundamente do que a natureza humana, e assim, desde 99, então, pô, 20 anos de medicina, 21 anos de medicina, você conhece um pouco gente. Só de consultório eu tenho mais de 15 mil pacientes atendidos. Se juntar a escola de medicina, a residência, é mais uma multidão. E eu gosto de entender as pessoas, é o meu alvo de trabalho. E na minha vida eu percebi que você tem duas características básicas de pessoas. Não existe bem e mal, tá? Esquece bem e mal. Existem pessoas construtoras, existem pessoas destruidoras. As pessoas construtoras, eventualmente, elas estão numa situação ruim e elas podem fazer alguma coisa ruim, Silvana. Mas elas voltam para o normal e elas retomam o processo de construção. Pro eixo, né? É a pessoa que te ajuda sem te pedir nada em troca, é a pessoa que é educada com você. Ah, mas o que isso tem a ver com construir? Tem a ver com construir relação. Claro! Tem as pessoas que são as destruidoras. Essas pessoas, elas não são infelizes, mas, por exemplo, é um sentimento contraditório, porque quando você está infeliz, ela está bem. Então, o que ela fica feliz? Ela tem dentro dela uma bilha, um rancor, um mal-estar, um ódio, que se ela estiver feliz, ela fica mal. Então, ela vai fazer de um tudo para fazer com que você tenha esse mal-estar junto. E ela vai ficar feliz em ver que você está mal. O que a gente viu nessa fuzuê de pandemia que aconteceu? A gente viu uma série de pessoas tratar mal outra série de pessoas simplesmente porque elas diferiam do que eram opiniões. Ninguém mais sabe então, respeitar assim, opiniões distintas, né? Complicado. Se eu não posso falar o que eu quiser, eu estou sendo tolhido da minha liberdade, mas você se falar o que quiser, você está sendo preconceituoso, você está sendo arrogante, você está sendo mal educado. Pô, mas pera lá. Que igualdade é essa? Exato. Gente, é uma loucura, né? Nossa, essa conversa foi longe, né? Foi filosófica. Mas eu acho que o segredo começa ali, ó, cumprimentando, né? As pessoas que você encontra no elevador. Dá bom dia para as pessoas. Por favor, com licença, muito obrigado. E dá aquele oi, tudo bem? Querendo saber mesmo, né? Porque o oi, tudo bem virou um, sabe?
Não, nossa, Ou só sorria. Só sorria. Dá um oi, tudo bem sorrindo, né? Inclusive, se você encontrar uma pessoa que te odeia, aquela visceralmente, você quer acabar com o dia dela, não pisa no pé dela, não gospe na mão. Sabe o que você faz? Oi, tudo bom? Cara, essa pessoa ali, ela... Ou ela vai botar uma lombriga para fora, ou ela vai sair correndo e gritar em algum buraco. E isso daí eu tenho certeza. O poder do sorriso, da gentileza, ganha as pessoas. Isso é tão importante, Super é tão concordo. bacana, né? Até para sacanear tenha bom humor, né? Né? A vida precisa ser leve, né? Precisa. Bom, pessoal, é o seguinte, agora eu quero chamar um quadro. Exercício com o especialista. Bom, Paulo, nesse quadro é o seguinte, eu peço para o convidado passar para a gente alguma dica, né, algum hábito aí que você tenha na sua vida mesmo em relação a algum assunto. E eu vi, né, um vídeo seu no qual você fala que 20% das vezes que ia lá treinar, ia felizão, por motivação. 80% das vezes você vai porque tem que ir, disciplina, né? Sim. E eu acho que a grande dificuldade das pessoas sedentárias e que vão, né, começar a se exercitar é esse lance de criar o hábito, né, de introduzir o exercício na própria vida. Então, o que você teria, você vai falar que não tem dica para isso, né? Mas o que você teria de dica, né, alguma coisa que você tenha feito lá no comecinho, que seja, que, sei lá, ajude as pessoas nesse começo? Tem tanta dica pra isso, Silvana. Tem? Nossa Senhora. Mas poderia ser, só tomar vergonha na cara e ir. Isso daí é o senso comum, é o que as pessoas falam quando elas falam de si. Eu preciso tomar vergonha na cara e começar. Quantas vezes você já escutou isso? Nossa, inúmeras. A ideia é que aquilo que você começa para ter sucesso, ele não começa aqui, ele começa aqui. Uma vez o Fernando Marques, um amigo nosso, que é treinador, ele foi perguntado numa entrevista na Globo sobre qual era a parte mais importante que um fisiculturista devia preservar e treinar. Surpreendentemente, para o susto da repórter, ele falou assim, o cérebro. Nossa, porque um atleta que não tem cérebro para pensar o que ele vai fazer, como agir, o que ele deve fazer, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Aí eu falei, touché, essa foi boa. Perfeito. E quando você para pensar isso, como é que eu vou assistir o mindset de um atleta e vou transportar isso para uma pessoa que não tem o interesse de ser um competidor, por exemplo, em qualquer seara esportiva que exista. A ideia é você adaptar para a vida da pessoa. Da onde o atleta começa? Não é da cabeça? Vamos pegar essa pessoa e começar da cabeça também. Então, a primeira coisa que você vai falar para ela, progressivo, tá? Não comece como você acha que todas as pessoas elas estão no momento. Nunca compare o seu início com o meio de outras pessoas. Então o sujeito pega aquele cara, sei lá, Fernando Sardinha, 50 anos de idade, fisiculturista com 300 competições ganhas. Você é igual a esse cara. Não faz assim. Não é justo nem com o Fernando Sardinha, nem com você. Nem com você. Olha para esse cara, o que ele faz? Ele é um cara legal, educado, amoroso. Ele é um cara que acorda cedo, ele é um cara que trabalha duro, ele é um cara disciplinado. Copia isso. Você não pode copiar a vida da pessoa, mas você pode copiar a disciplina, você pode copiar a responsabilidade, você pode copiar a educação, você pode copiar a amabilidade. É assim que as coisas funcionam. Quantas vezes eu já cheguei em academia, por exemplo, e é engraçado que a forma que... A gente vive sob estereótipo, né? É um direito que a gente tem. Né? Eu, quando eu resolvi ficar musculoso, por mais que eu não seja um atleta de competição profissional, eu sabia que isso ia gerar olhares. Mas é disso que eu me orgulho. Não faz o menor sentido falar, não me chama de bombado. Eu não quero chamar atenção, né? Pera lá, eu vou daqui a pouco escolher pronome para mim? Não faz sentido isso. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Excelente. E a pessoa tem o direito de achar o que ela quiser. Mas, por exemplo, no prédio mesmo. Um dia eu estava treinando à noite e tem uma coisa que eu não suporto, é a televisão ligada. E eu cheguei para treinar, desliguei a TV, porque para mim aquilo é concentração. E se eu posso me machucar, porque eu estou prestando atenção naquilo em vez de atenção no exercício, qualquer um que está treinando pode também. Você está no prédio, você quer assistir TV? Só na tua casa, vai assistir lá, mas não na porcaria da sala de musculação, né?
Ah, mas eu preciso me distrair. Tá bom, então vai se distrair, depois você treina. Isso daqui é outra coisa, é outra conversa. É a mesma coisa que você falar pro seu filho, não, filho, pode assistir Dragon Ball Z enquanto você estuda matemática que vai dar super certo naquela prova. Não, não vai dar super errado. Ai, gente, olha, eu assisto televisão só. Você mereceu. Nunca mais faça isso. Passa mais rápido o tempo. Tá bom, vou parar. Ah, não sabia. Vou parar. Vou falar com o Jota, hein? Vou parar. Ele vai puxar o sabre de luz. Ó, você vai ver só, a próxima. O fato é que eu cheguei, desliguei a TV. Aí, quem que é aquele cara? O Mondrongo, que mora no 71B e que chegou e já desligou a TV. Deve ser um cuzão. Eu concordo. É essa imagem que a gente passa. Só que aí vem aquela situação. Eu trabalho com isso, pô, eu treino há 30 anos, eu trabalho há 20, praticamente, né? Não dá pra você deixar a pessoa fazendo uma coisa errada. Cheguei, fulano, tudo bem? Olha só. Pô, a pessoa tinha que agradecer. Sou teu vizinho, deixa eu te ajudar a fazer uma coisa, porque você tá fazendo isso daqui, você deve estar com uma dor assim. Ah, eu tô mesmo. Então tá bom, então ó, faz isso daqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Aí ensinei ele a acertar o exercício para ele parar de ter aquela dor. Ai, muito obrigado. Não, nada, tranquilo. E virou uma pessoa que, normalmente, ela começou a ir naquele horário, porque justamente naquele horário eu estava lá e, eventualmente, com uma outra coisa, eu o ajudava naquilo que ele precisava fazer. Então você muda as coisas com o seu comportamento. Você muda as pessoas, você muda as atitudes. E essa coisa de você conseguir ajustar esses pequenos detalhes é o que é fundamental para a tua vida, é o que é fundamental para você conseguir chegar onde você quer. Não tem muito o que fazer ciência sobre isso. Muito bom. Excelente. Bom, gente, vamos retornar então para as perguntas. Paulo, seguinte, a gente falou um montão de benefícios aí, né? Saúde mental e saúde física, mas a realidade também dos estudantes é em relação a muitos problemas, sei lá, muitas dores no corpo por conta da jornada ali, horas e horas sentado estudando, a hora da prova, são 4, 5 horas também ali tenso e tal. Conta pra gente um pouquinho como que os exercícios podem nos beneficiar para que a gente ganhe, sei lá, um certo condicionamento físico para aguentar aí essa jornada. E complementando, queria que você falasse também a importância dos alongamentos para nesse aspecto, né, de dor no corpo e etc e tal. Você sabe quais são os músculos mais importantes do estudante? Eu imagino que, assim, pescoço, não. Faz sentido. O que mais? Você vai chegar. Eu sentia muita dor aqui. Aonde mais? Que dói até hoje, inclusive. Coluna. Uhum. E acho que só. O que mais? O corpo inteiro. Que tal não, o que eu glúteo sentia mais posterior de coxa? É mesmo? Que dá sustentação, é isso? Exatamente. Por algumas razões. O cara que vai ficar sentado durante um tempo, ele vai passar por modificações biomecânicas, tá? Quais são elas? Primeiro, existe um encurtamento do ilho-psoas. A sua bacia vai começar a ter uma atitude de semiflexão mantida. Então, o que vai começar a acontecer? Você vai ter a tendência de cada vez mais ficar assim. Até você começar a estudar assim. Não, e não pode. Aí você já se lascou. Só que conforme esse glúteo-psoas, conforme esse ilho-psoas, ele vai encurtando, ele vai alongando o glúteo, ele vai diminuindo a função do glúteo, ele vai enfraquecendo o glúteo. E assim, tem uma coisa famosa. Sabe qual é a coisa mais importante para estudar? É uma coisa chamada HCC. Sabe o que é HCC? Muito bom. Hora do glúteo na cadeira. Claro que não, HCC. Né? Isso é outra coisa. Eu conheço outra versão, viu? Mas tirando o HCC, o que acaba acontecendo? Você começa a perder a flexibilidade no posterior de coxa também. E aí o que você começa a notar? Que o teu alongamento de esticar a perna, ele já não começa a ser o mesmo. Só que a coluna, ela é fluida, Silvana. Ela tem as curvaturas fisiológicas dela e ela vai se equilibrando. Então, imagina que você tem um encurtamento do ilho-psoas. Você vai retificar sua lombar. Quando você retificar sua lombar, você vai tentar fazer esse movimento. Tá. E aí você vai ter que fazer isso com a cabeça. Nossa. Você começa a ganhar uma hipercifose. Só que com o tempo, ainda assim, você vai sendo começado a ser puxado para frente aqui. E aí você vai ficar desse jeito.
E aí você vai debruçar, e aí você vai virar a cabeça de lado, principalmente se você estiver assistindo aula, online, assim, um jacu, né? E isso vai te entortando. Então, o que você precisa treinar principalmente? Posterior de coxa. Cara, que louco, jamais ia imaginar. Você tem que pensar que o Real. corpo, ele é um títere, ele é uma marionete, tá tudo ligado. Sim. Então você tem que treinar junto posterior de coxa, você tem que treinar junto o glúteo, principalmente glúteo médio, porque ele trabalha junto com o quadrado lombar. Então você tem que pensar em toda essa transição. Posterior de coxa, glúteo médio, quadrado lombar, dorsais, musculatura escapular para você ficar assim e não assim, né? Porque isso também do ponto de vista de atitude psíquica, você fica... Não, é aqui assim, parando, bonitão, assistindo, ó, cabeça reta, olho para frente, vai isso soldado, aí. é assim Muito que é. bom. Né? Então, ortopedista, isso daí... né, gente? Uma aula. Tinha uma enfermeira que chamava de torpedista, era muito engraçado, que era só bomba, né? Nossa senhora, esse caso Muito fácil, bom. não tinha caso fácil. Não, né? Não tinha. Pergunta pro Jota. Vai todo mundo querer saber quem é o Jota. Vai todo mundo, vai ficar Você sabe famoso, quem é o Jota? Eu vou falar gente. pra vocês quem é o Vai Jota ficar um dia, tá? famoso. Vamos lá, então. Paulo, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre alimentação, né, o que é mais indicado. Mas pensando assim, né, não é para um atleta, é para um aluno que vai começar ali a fazer exercício físico, o que, né, ingerir antes e depois da prática. Silvana, o músculo mais difícil de treinar é o cérebro. A alimentação, se você quer ser bem sucedido na sua forma física, já é difícil. Se você quer ser bem sucedido aqui, é mais difícil ainda. Então tem algumas coisas que a gente recomenda. Ômega 3, por quê? Porque ele contém determinadas substâncias que funcionam como fornecedor de nutriente para células cerebrais e construtores, fatores construtores neurais. Pô, que legal. Sim. Minha mãe sempre fala para eu tomar ômega 3, eu não tomo. Toma ômega 3, tá? As doses elas variam de 2 a 6 gramas por dia, tá? O que existe, pode existir, é uma pequena intolerância. Tá? Algumas pessoas elas tomam a cápsula de ômega 3, como ela é uma cápsula oleosa, às vezes a pessoa ela sente refluxo, sente gosto de peixe. De peixe, né? Então, primeiro coloca 2 gramas, você toma uma no almoço, uma no jantar e vê se você fica bem. Se ficar bem com isso, ótimo, beleza. Segunda coisa, evite alimentos de alta velocidade de absorção e alto índice glicêmico. Célula cerebral, ela é muito sensível à glicemia. Se você dá um pau de glicemia nela, ela vai e você fica eufórico. Só que existe uma coisa que chama neuromodulação. Tudo que você dá para cima, depois seu corpo ele joga para baixo. Quando sua glicemia cair, aí você vai se sentir morto, cansado. Por que que 20 anos atrás, 30 anos atrás, que você não era nascida? Eu sim, Quantos? Tá? 30 anos atrás. Eu já estudava. Eu já era assim. Mentira, não precisa falar isso. Você é uma pessoa que tem 30 e poucos, tá bom? Mais pra lá, né? Mais pra lá. Mas por que a gente tomava Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola não é a cafeína, é o açúcar. O açúcar faz você ficar trilili. Dá açúcar para uma criança. Ela sai correndo, rodando em volta da casa até gastar. E depois o que ela faz? Ela fica chatinha. Ai, por quê? Que é justamente a forma de reagir. Os alimentos que têm alta velocidade de absorção, por exemplo, alguns carboidratos que são derivados de amido, arroz branco, algumas farinhas, farinha branca, isso não é legal. Então pega aquele salgadão que você ia comer no meio do estudo, não faça isso. Como uma coisa mais saudável, de uma absorção lenta, procura um peixe que é rico em óleo, que é rico em ômega 3, né? Seleciona um carboidrato bom, que vai ser absorvido devagar, para você ter energia disponível de uma forma constante. E essa constância vai se refletir, por exemplo, na sua capacidade de concentração. Prova é outra coisa. Tá Isso bom? que eu ia te perguntar. Então, na prova, tá tudo bem comer um chocolate ou não? Se você se ou tem que ficar comendo vários, assim, se você se acostumou, então, se você se acostumou com a constância de uma alimentação regrada, faça a mesma coisa, tá? Agora, se você está precisando de um gás maior, leva lá 4 barrinhas de chocolate, porque o que vai acontecer também? Vai subir sua glicemia, você vai ter um pique, só que ela vai cair. Então, antes dela cair, você tem que mandar outro chocolate. Senão, você vai fazer o quê? Não, mas eu posso tomar cafeína. Então, cafeína é legal, mas você também faz rebote. Agora, uma coisa muito perigosa, drogas nootrópicas, que teoricamente te deixam mais inteligente. Não é isso. Então, estamos falando de Venvance, estamos falando de Ritalina, estamos falando de Stavigile. As pessoas usam isso. Você sabe, você conhece pessoas que usaram. E por que a gente tem que falar disso? Não, Ritalina
aí, quase uso geral. Essas drogas, elas te dão a sensação de inteligência, tal qual um bêbado tem a sensação de invencibilidade. Tal qual um sujeito que, por exemplo, ele usa cocaína, ele acha que ele vai se jogar do prédio, ele vai voar, ele acredita nisso. Então, quando você usa essa classe de estimulantes, numa situação onde você não precisa, ele te dá a ilusão da inteligência. Tenta lembrar no dia seguinte que você estudou tomando Venvance no dia anterior. Você não lembra de nada. A gente está falando aqui para quem, né, não tem, sei lá, déficit de atenção, exatamente, tá, gente? né? Ou seja, para quem toma aí, né, Ritalina, torta e direito. Tem um grande risco das pessoas atirarem no que viram e acertarem no que não viram. Então, tem muitas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e que se automedicam e conseguem chegar num equivalente que elas deveriam ser. Isso também acontece. Agora, existem mais uma massa de pessoas, um sem número de pessoas que usam essas medicações achando que elas vão ficar mais inteligentes, que elas vão lembrar mais das coisas para a prova e, na verdade, o que elas estão fazendo é amortecendo o cérebro delas em relação ao conhecimento. Porque ela vai ter a sensação do conhecimento. E por que isso é perigoso, Silvana? Porque a sensação do conhecimento ou conhecimento incompleto faz a pessoa tomar decisão equivocada. Então ela vai chegar na frente da prova e falar assim, isso daqui eu estudei, isso eu sei, já sei, pá! Marca lá. Bah. Sabe qual é a melhor forma de você ver e avaliar isso daí? Vira a página, termina a prova, volta naquela questão. E aí, você responderia a mesma coisa? Caraca, que Se a resposta for não, cuidado. Você pode estar se prejudicando tanta gente muito. que faz o uso achando que então isso é uma coisa está importante. beneficiando. Se você tem doença, trate. Se você usou sem querer inadvertidamente, algumas coisas na sua vida mudaram, vai procurar um médico, vai entender o que está acontecendo. Agora, se você tomou e você acha que está indo tudo bem, faz uma prova, faz um treino dentro de casa. Mas assim, faz a prova 2 vezes. Faz ela, termina, começa do zero e faz de novo. E olha o que você marcou. Se você divergir de opinião daquilo que está marcado antes para aquilo que você está enxergando agora, cuidado. Você está pulando conclusão. E quem passa em concurso, Silvana, não é porque passa porque acerta pergunta difícil. É porque não erra questão fácil. Sim! É isso mesmo. Isso é a regra. Caçando todos os pontinhos ali na prova. É a regra do cursinho. Né? É isso mesmo. Nossa, perfeito. Muito bom. Pessoal, seguinte, agora eu quero chamar uma participação especial. Durante a montagem aí do roteiro, né, do programa, eu percebi que era importante a gente abordar um tema que tem tudo a ver aí com esse universo de concurseiro e exercício físico. E eu tô falando do TAF, que é o teste de aptidão física que as pessoas, né, que estudam para carreiras policiais precisam fazer. Mas como eu nunca estudei para carreira, né, para a área policial, eu decidi então convidar uma pessoa muito bacana e que faz parte aqui, né, da nossa equipe do Estratégia, para que ele, sim, né, um especialista da área, conseguisse fazer as melhores perguntas em relação ao TAF. Então, quero convidar para se juntar aqui a nós o delegado Paulo Bilinski, e enquanto a gente ajeita aqui o cenário, eu vou deixar aqui para vocês conferirem, eu fico rindo, vou deixar para vocês conferirem a chamada do episódio da próxima semana. Como anda o seu sono? Tem dormido bem? Acorda renovado? E na hora de estudar? É só pegar um material que o sono vem? No programa Fora da Caixa, vamos abordar o tema qualidade do sono. O convidado é o Dr. Salomão Carui. Ele é médico do sono e vai nos ajudar a cuidar de todos esses probleminhas aí relacionados ao sono. Pode mandar pergunta aqui pra mim e já sabem, né? Nos vemos quinta-feira às 20 horas. Ao vivo, transmissão no YouTube do Estratégia Concursos. O Fora da Caixa, fazendo você, dormir como um anjo. Até lá! Bom, gente, conosco então, o delegado Paulo Bilinski. Bilinski, muito feliz que você topou aí participar do programa, participação mega especial. E antes de passar a bola aí para você fazer as suas perguntas pro Muzi, eu queria que você
brevemente explicasse para o pessoal o que é o TAF, porque às vezes, né, tem alguém aí que está começando a estudar, ainda nem escolheu a área, então acho que é importante a gente dar essa contextualizada. Beleza. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite, né, dizer que eu sou um grande fã do Dr. Paulo Musi, pô, né, acompanha há muito tempo, eu acho que às vezes a gente encontra uns profissionais, claro, só conheço pelo Instagram, né, mas que explicam o conteúdo de uma forma muito completa. Então eu recomendo todo mundo que gosta de musculação, todo mundo que gosta de entender o que existe além do movimento, né, seguir o Dr. Paulo Musi, porque tem muito conteúdo lá, vale muito a pena. Eu tô feliz pra caramba. Muito bom, né? Eu Obrigado, também, tô muito feliz, Que isso, muito feliz. Pessoal, o teste de aptidão física, ele é uma etapa praticamente obrigatória nos concursos de carreira policial. Por que praticamente obrigatória? Porque, infelizmente, a Polícia Civil de São Paulo abandonou o teste de aptidão física no último concurso. Mas todos os demais concursos de carreira policial exigem uma etapa eliminatória do concurso, que é o TAF. O TAF, ele, por incrível que pareça, ele tem ficado mais difícil. Né? A gente não entende exatamente qual que é a lógica por trás disso, porque antigamente a gente tratava o TAF como algo que ficaria mais fácil. Né? A Polícia Militar de São Paulo substituiu a barra pela flexão de braço porque a galera estava reprovando. Né? E aí agora a gente começa a ver o movimento contrário. Agora a Polícia Militar tem, ao invés das mulheres trabalharem com flexão de braço, com apoio no banco, estão fazendo isometria na barra, então ficou mais difícil. Né? A Polícia Civil do Paraná, acho que influência do CrossFit, colocou uma corda para o pessoal escalar, escalada de corda. Né? O TAF da Polícia Civil... Pesado. O TAF da Polícia Civil do Distrito Federal é praticamente a seleção do soldado universal. Então, assim, não vou nem entrar em TAF de bombeiro, porque TAF de bombeiro, assim, presume que você já é maratonista, nadador, mergulhador e tudo mais. Então, não vou entrar nesses aí, que é muito mais profundo. O que a gente tem, né, do TAF como essa etapa eliminatória, ele passa a ser tão importante quanto qualquer outra fase do concurso. E na Polícia Federal, que é um concurso referência em carreira policial pela remuneração, pela estrutura de trabalho, pela abrangência, né, a gente chegou a ter 60% de reprovação. Caramba. Então você tinha pessoas que já estavam dentro, que tinham tudo para ser policial federal, sendo eliminado porque não fez barra, porque não nadou, porque não fez flexão, porque não fez abdominal. Então a gente começa a entender que a preparação para o TAF ela tem que ser levada muito a sério, né? E vem esses questionamentos dos alunos que são muito importantes. Né? Isso, exatamente. Posso mandar bala? Pode mandar bala. Por favor. Agora sim. Só pergunta difícil, cara. Se é um cara que pode mandar bala, é você, Paulo. Bora nessa, então. Só pergunta cabeluda. Começa o seguinte. O pessoal que essa... Não, agora é livre. Agora a zoeira é livre. The zoeira never ends. Pô, né, o Musi perguntou se podia falar palavrão. Você ainda... Pô, caramba, né, meu? Eu sou uma pessoa... Eu vou olhando. Assim, vai sentindo, vai sentindo. Devagar e tal. Bom, primeira pergunta, pessoal. Musi, levando em consideração que o TAF é essa etapa que a gente pode considerar como obrigatória para os concursos de carreira policial. O aluno, ele tem uma janela, né, de treinamento de 3 meses a 1 ano. E tem muita gente que é sedentária. De verdade. Assim, barra zero. Tem aluno que chega pra gente e fala assim, ó, eu sou 0 barra. Como é que eu saio do 0? E é muito difícil. A gente tem, o Capitão Solano é o preparador físico pro TAF, aqui do Estratégia. Ele faz um trabalho fantástico, mas a dúvida permanece. O que o aluno pode fazer para adquirir essas habilidades que são, em geral, capacidade aeróbica para o teste de Cooper, a corrida de 12 minutos, força dos membros superiores e abdominal. É assim, o mínimo. Né? O que o cara que é sedentário, barra zero, pode fazer em casa? Aí eu vou dificultar, porque concurseiro é duro, irmão. Sem personal, concurseiro é duro, entendeu? A gente já começa a ficar criativo. Esse negócio, os caras pensam que a pandemia foi um desafio? Claro que não! Concurseiro, ó. Oh, meu. A galera tá treinando em casa faz séculos. Opa, levantando o sofá, meu amigo. Flexão de braço na cadeira, daí pra cima. Então, o que o cara pode fazer para sair do 0 barra e começar a pensar em
estar dentro dos índices em 3, 6, 9, 12 meses? Ó, o caso mais impressionante que eu tive no consultório foi um rapaz que ele ia para a Polícia Federal e que a gente teve 12 semanas para preparar. Foi bem, tá? Ele era esse caso de barra zero, tá? Agora, vamos ponderar uma coisa? Ele teve uma perda de peso muito grande. Certo. Então, Paulo, tem certos exercícios, força de membros superiores, se você for com alto peso, você vai ter problema. Então, primeira coisa é o mindset em que você vai ter quando você for fazer os exercícios, né? Porque geralmente, eu treinei, agora eu mereço comer. Não, pelo amor de Deus, você não é um cachorro que merece um biscoito depois de fazer o exercício, né? Você é alguém que merece se suceder. Então, coloca lá foto de você com o uniforme da Polícia Federal. É isso que eu mereço? Ótimo, vai lá e come a sua dieta bonitinha. Primeira coisa. Perda de peso. E o peso ele perde relativamente rápido, porque as pessoas que estão numa situação de sedentarismo, normalmente elas também se encontram numa situação de hiperinsulinemia, tá? É o hormônio que coloca a energia para dentro da célula. E esse hormônio, ele segura muito sódio, o que significa que segura muita água. E significa que a pessoa está inchada, não necessariamente com gordura, tá? Então, 6, 10% do peso vai embora muito rápido. E parece que é pouco, mas isso já dá uma sensação melhor para as pessoas. Então, o controle alimentar, ele é etapa zero. Ele é condição obrigatória. Não tem mais ou menos, né? E se músculo não tem calendário, né? Metabolismo aí que não tem mesmo. É domingo, pode. Não conheço essa. Né? Mas é o dia do lixo. Né? Aí eu falo para a pessoa, escuta, seu namoro tem dia do corno? Né? Porque se tiver dia do corno, aí você trai o seu projeto de vida fazendo o dia do lixo. Mas enquanto não tiver, não faça isso com você. Já pensou? Né? Pensa assim, uma desgraça dessa, nossa, é um dia lazarento desse. Então, se não tem, não faz isso. Né? Foco ali no negócio, o que eu tenho que fazer hoje? É isso aqui, tá? O que você pode fazer em casa em relação a exercício de força? Você pode fazer exercícios básicos, tá? Apoio, você pode fazer abdominal, o core forte, o abdômen forte, ele ajuda você a fazer qualquer exercício, tá? Por quê? Porque se você tiver com a musculatura flácida, você começa a ficar meio bambo, meio João Bobo. Isso faz com que você tenha uma alteração importante naquilo que é o teu equilíbrio. E é muito mais difícil você puxar uma coisa que está instável do que uma coisa que está estável. O exercício de barra, ele é um exercício que depende de bíceps e ele depende de dorsal. Mas você pode direcionar para o braço também. Para você direcionar para o dorsal, às vezes o tempo que demora para você ganhar a força de um dorsal para se pendurar numa barra é grande. Então estimula a força de braço. Até porque o braço ele pode te dar o arranque para você também só completar esse movimento. O braço ele fica semi-flexionado quando você faz a barra. Muitas vezes você vai fazer a barra, você faz com a tua posição do dorsal muito estendida. O que é mais fácil? É você puxar, por exemplo, seu bíceps daqui ou puxar ele daqui do meio? Do meio. Só que nessa situação da barra, o que acontece? Você está com um alongamento que vai distanciar o seu cotovelo do dorso. E isso vai fazer com que a força que você precisa para puxar o slânio dorsal, ela seja grande. Então, invista na força do braço. Faça exercícios de bíceps, faça exercícios de flexão do cotovelo. Vai melhorar o gatilho do movimento, você vai conseguir encaixar esse movimento. Eu não sei se foi justiça ou não, mas quando eu fui fazer meu TAF no exército, quando eu servi, o meu capitão virou para mim e falou assim, Muzi! Ele era carioca. Aí, irmão, tá muito fácil pra tu. Aí eu olhei assim e falei, não tá fácil não. Só que você não pode falar nada. Você agora, brother, não tá, meu irmão, não tá fácil não, meu irmão. Tu vai fazer com uma mão só, Muzi. É 22 barras, Muzi. Eu falei, mas eu vou sair daqui ruim. A sorte é que tinha o major que cuidava da gente, que ele fez eu correr todo santo dia em volta lá do Alfredo Pujol, que nem um louco. E assim, eu perdi peso. Eu vim dos meus 100 e tralalá, 104, 105, eu caí para 93. Então eu olhei para a barra e falei assim, vai dar merda. Mas quando eu pendurei, segurei e forcei o bíceps, eu falei, opa, não vai dar tanto assim não. Fiz as barras com uma mão só. Agora, se eu não tivesse perdido peso, com certeza eu não teria feito. E se eu não tivesse uma força boa de bíceps, provavelmente não teria feito também. Então é uma somatória de coisas, né, Paulo? A gente olha, então, dá para dizer que o tipo físico mais magro vai ter mais facilidade num treinamento para o TAF do que um cara que está com um sobrepeso ou um cara que está com uma hipertrofia e não está treinando para o TAF?
Porque Sim. isso acontece muito. O cara tá fazendo qualquer outra coisa, menos os exercícios do TAF. O exercício, ele é específico, né? E se você olhar, quem que é a cara do soldado? É. O É cara um magro. sujeito musculoso? Não, Não o cara magro. é. Não é. Bota um cara para andar 50 km por dia numa marcha. Vamos ver como é que ele chega lá na frente. Eu acho que a gente levar essa informação explicando justamente isso. A inspiração dos testes de aptidão física, todas vêm do Exército. Sim. Todas vêm do Exército. Os exercícios são os mesmos. O Exército está fazendo TAF faz muito mais tempo do que a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana. E você Então, fez uma sensacional. comparação com o CrossFit, quando você compara, acho que de Curitiba, que eles colocaram corda, não é? É. Então. Eu sim, tenho uma pergunta específica sobre o CrossFit. Vamos Posso? falar sobre isso. Pode? Posso Vamos, colocar? já vamos colocar, a gente responde as duas. Porque é o seguinte, o maior medo do pré-TAF é lesão. Para você ter uma ideia, eu tinha o costume de descer, quando eu estava me preparando para o TAF, eu já estava aqui em São Paulo, porque concomitante com o TAF eu estava me preparando para a prova oral. Então eu estava aqui em São Paulo fazendo um cursinho e tal, e eu descia do ônibus, os últimos 2 degraus eu pulava. Eu pulei um dia, pulei outro dia, pulei outro dia, aí eu parei e pensei assim, eu tô sendo burro pra caralho. Já entendi Porque por quê. eu vou descer, eu vou pular dessa merda, eu vou torcer meu pé e eu vou perder o concurso que eu tô com a 10ª maior nota por causa de um disso. tornozelo torcido. E isso acontece, cara. Sim. Assim, a ponto da gente dizer quais são os piores inimigos do concurseiro na área na parte do teste físico. Ele mesmo. Moto. Não, exatamente. Moto, treinar muito forte e hoje em dia o CrossFit. Faz sentido. Então, assim, pensando já no cara que já tá no pré-TAF, ele falta um mês, uma semana, vale a pena treinar CrossFit, vale a pena forçar o treinamento, ou se o cara já tá batendo o índice, como que ele faz para manter sem perder? Você sabe que na minha época de plantão de ortopedia eu falava que o diabo tinha 3 casas na vida, né? Era o salto alto da mulher, Eita. a bola Nossa de futebol, né? Porque eu não sei o que os caras acham de jogar futebol com os Final de inimigos. Cara, a pior fratura que eu vi de tíbia foi num futebol. Eu falei, amigo, o que aconteceu? Não, o cara entrou num carrinho, eu falei assim, entrou num carrinho no seu menisco, né? Porque a tíbia do joelho. cara rachou no meio. E veio assim. Parecia, foi horrível, horrível. Ela rachou no meio e o côndilo do fêmur entrou no meio e interpôs. Então ele estava com o joelho aberto embaixo e enfiado em cima. Você desenhou, delícia. né? Horrível. Quase um pornô ortopédico, né? E eu perguntei a ele, falei, por que você joga com seus inimigos, querido? Ele falou, não, é com os amigos. Eu falei, dá onça, né? Porque não é possível uma pessoa chegar desse jeito. E o terceiro lugar, a roda da moto. Moto Verdade. é uma casa É do mortal. capeta. Né? Eu desisti, eu tive 5 motos. Nossa. Né? E aí a minha mulher ela foi vendendo uma a uma, até que o dia que ela estava grávida de uns 6 meses da Clara, da minha filha mais nova, a Duda ainda curtiu, minha mais velha, ela curtiu moto. A Clara, ela nem viu, né? Porque 6 meses, um dia eu cheguei em casa, a Roberta barriguda, cadê a moto, amor? Vendi. Aí eu ia ficar puto, eu olhei pra ela e falei assim, quanto você pegou? Eu tô grávida, né? Eu peguei Tudo bem, 10% tudo bem. acima da tabela FIP. Eu falei, ai amor, vende meu carro também. A gente tem que ser maleável com as coisas, né? E assim, o que você tem que observar no CrossFit é o mindset da pessoa. Essa última semana, Paulo, não é a hora de você treinar pesado, é a hora de você descansar, né? Tem até um nome isso para o treinamento, chama tapering, né? Você dá uma relaxada para você descansar para fazer a prova melhor. Você descansa para você se exercer melhor. Treinar na última semana é a pior coisa que você pode fazer, né? Tudo bem, até 72 horas antes, beleza, ótimo. Né? Agora, você vê, o fisiculturismo, que não é um esporte de capacidade física, é um esporte de exponência física, né? De posição física, de volumes, de definições. O cara não treina 3 dias antes. Imagina uma coisa que você vai se exercer no limite. Agora, do ponto de vista de treinamento, eu falaria para todo mundo fazer CrossFit, não musculação, não coisa. Mas qual é o problema do CrossFit? É o mindset do cara que vai prestar prova. Você não está lá para ser um atleta e disputar com outras pessoas. Você vai competir contra você. Então, você vai pegar o dia 1. Ah, eu fiz o tempo de tanto. Ótimo. Você vai pensar no seu tempo. Quanto eu preciso baixar? 20%. Tá bom. Então, eu vou competir contra eu mesmo. Qual é o problema do CrossFit? É legal treinar, Paulo.
E o problema é que tudo que é legal, a gente perde a mão e vai fazer. E aí ele vai querer levantar aquele peso um pouquinho maior, ele vai querer fazer aquela bicicleta num movimento um pouco maior, ele vai querer empurrar não sei o quê, e é aí que sim, a lesão acontece. Então o problema do CrossFit, ele não é o esporte em si. Senão o exército americano não ia fazer isso como treinamento de base do soldado. O problema é como a gente entende ele. Se você perguntar para mim qual é a melhor atividade física para a população geral, se fosse para o governo fazer um trabalho para fazer todo mundo fazer exercício, seria aeróbico, todo mundo ia correr e aumentar o HDL e ia diminuir o risco cardiovascular. Não. Vai ser musculação, porque todo mundo ia baixar o LDL, diminuir a inflamação, aumentar o que é carregamento de gordura visceral para subcutânea ou utilização dessa gordura, ia ter menos risco cardiovascular e viver mais, ia ter força e diminuir da inapenia e sarcopenia. Não. Ia ser CrossFit. Por quê? Porque você não fica levantando seu carro na sua vida, nem fica correndo até o supermercado. Você faz pequenas atividades de uma força intermediária com endurance intermediário. Para que você vai correr 10 mil metros, se na tua vida no máximo você vai correr 200, 400? Para que você vai levantar 200 quilos do chão, se na sua vida você vai fazer um snatch ali com 20 quilos, 10 quilos? Então, do ponto de vista de adequação, minha opinião, o CrossFit é o que mais se adequa para a pessoa comum. Agora, o CrossFit ele é um esporte novo. Agora que os profissionais de educação física eles estão chegando e estão dominando o estudo e o ensino do CrossFit. Mas quando ele chegou, ele era administrado por pessoas que não eram necessariamente formadas em educação física. E isso foi um grande problema. Essas pessoas, elas também faziam orientação nutricional, muitas vezes, dos praticantes de CrossFit no lugar dos nutricionistas. Quer dizer, era tudo para dar errado. Mas faz tanta diferença, assim, o conhecimento científico do prático? Faz. Faz muita diferença. É a mesma coisa que eu, que só vi, sei lá, advogado trabalhar no CSI, né, ou então no Billions, que é muito legal, né, e às vezes eu tenho dúvida se é o Axelrod que tem que ganhar ou se é o Chuck, né, que tem que ganhar. Eu fico, caramba, eu não sei quem é mais cuzão desses dois aqui. Agora eu tô achando que é o Axelrod, por exemplo, né, mas enfim, eu não vou me meter a querer falar o que é crime e o que não é crime, mas longe disso, né. A gente tem meramente uma noção de justiça, mas é aquela noção de justiça olho por olho, dente por dente, né? Você bateu no meu carro na garagem, eu fui lá, mijei no seu pneu no outro dia, né? Descontei, né? Agora, fazer o negócio, operar a justiça é outra coisa. Operar o treinamento físico é uma coisa completamente diferente. Você quer ter uma experiência de CrossFit que vai mudar a tua vida, vai treinar com o Ramires, por exemplo, que é um professor da UNB e que é um dos caras que mais publicou, né, sobre CrossFit na América Latina. Vai treinar, por exemplo, ou conversa um dia com o Jean Spray, que é um médico ortopedista e que é praticante de CrossFit, e ele é um médico que é licenciado pela prática, né? O cara te dá uma aula que você fica fã do negócio. E eu sou fã porque quando eu pego lutador, por exemplo, eu vou pro UFC, eu vou para outro lugar. Os caras têm as maiores fantasias do mundo. O lutador chega, não, eu quero subir rasgado no ringue. Aí eu pergunto, você quer subir rasgado ou você quer ganhar a luta? Porque essas coisas podem não ser compatíveis, né? Eu não mando esse cara fazer musculação, eu não mando esse cara fazer dieta restritiva. A gente ajusta a alimentação dele para ele ter a melhor performance. E na luta, o que é mais parecido? Exercício de força, potência e velocidade. Onde você tem isso? CrossFit. Então, é o mau emprego da ferramenta. Não vai treinar de qualquer jeito, não vai treinar em lugar que não tenha um profissional. Procura um profissional bom e fala, eu preciso que você cuide do meu caso. Você tem uma dor de barriga, você vai num médico. Você tem um problema gástrico com a tua alimentação por causa de uma alergia, você vai no nutricionista. Você quer passar num concurso, você precisa de treinamento, você precisa ir num professor de exercício de cross-treino, que é como a gente chama o CrossFit, porque CrossFit é a marca da Reebok. Né? Então você vai no professor de cross-treino e fala, preciso que você desenvolva um programa para mim. O Ramires, ele fez um programa para mim há 4 ou 5 anos atrás. Eu precisava fazer um trabalho que era como que as pessoas poderiam se avaliar em casa. Né? Como que um atleta amador podia avaliar se o físico dele estava bom ou ruim? Então eu precisava estar com físico de competição. Só que eu tenho um volume muscular e uma rotina que se eu abaixasse minha ingesta calórica, eu ia cair no meu rendimento, inclusive profissional.
E não dá, Paulo. Eu não posso cair no meu rendimento cognitivo para um paciente que vem para mim com um problema de saúde. É criminoso isso. Então, conversei com a minha nutricionista na época, falei com o Ramires, ó, eu preciso aumentar então o gasto e eu preciso fazer uma composição com treino. Eu falei, ótimo. A gente fez um processo de 6 semanas. Em 6 semanas eu estava com físico praticamente de competição. Caraca. Então, dá para fazer, mas você tem que falar com o cara que é bom. O problema do brasileiro qual que é? Não, deixa que eu faço sozinho. Isso não existe. Para aquilo que a gente quer, não é esse o caminho. Ah, eu não tenho grana. Cara, vale o esforço, porque isso você vai aguentar para a tua vida inteira. Você vai guardar dinheiro para fazer o curso X, você vai fazer isso. Pensa naquelas pizzas que você vai querer comprar no sábado à noite, porque eu tô cansado. Tira aquele dinheiro da pizza, porque assim, investe, no plantão uma verdade, pizza era 10ão, lá no Piacello, do lado do Hospital São Paulo. Eu nem sei se existe ainda mais, tá? Então vocês são residentes hoje no Hospital São Paulo, seus cara de pau, vocês que enchendo a barriga de pizza lá no Piacello, não faça mais isso, né? Faça dieta, vai devagar, né? Senão vai dar aquela soneira à noite, aí a gente vai cutucar vocês para trabalhar. Ai, tô morrendo. Não faça isso. Era 10ão. Hoje uma pizza tá 60 conto, meu irmão. Malandro. E você eu tá quase sendo caí. ok, né? Não, exato. E assim, uma pizza daquela de mussarela fininha. Exato. Tá bom? Hoje tá um negócio... Junta isso daí, em vez de 4 semanas de pizza, você pega a hora de um profissional para você conseguir fazer isso. Vale a pena. É um investimento bom. É uma coisa que vai te trazer frutos e é o que vai fazer você não se arrebentar. Muito bom. Excelente, né? Por causa da pizza ou por causa... Não, realmente eu acho que esse é o diferencial. Os alunos, eles se preocupam muito em o que eles podem fazer para alcançar os índices e não entrar na lesão, né? A gente tem uma coach aqui do Estratégia, que é a agente da Polícia Federal, a Cacá, que participou do teste de aptidão física lesionada por uma lesão de 1 semana antes do TAF. Então, assim, ela correu um risco altíssimo. Sim. Ainda bem que ela estava muito bem e conseguiu superar, mas é algo muito perigoso. Se a gente fosse resumir para uma frase, compita contra você. Não queira fazer os tempos dos outros. Né? Eu acho que isso é importante. Isso vai te trazer segurança em qualquer atividade física que você vai fazer. Perfeito. Muito bom. Mais? Eu tenho mais perguntas, eu não sei se eu tenho tempo. Ai, vamos mais uma? Vamos Depois mais eu vou uma? pro quadro Tá. final. Eu vou para a última, então. E essa aqui... Eu espero que seja que você... direto. Eu tô pensando, porque eu acho que uma... Não, você pode escolher. Tem uma... Você é a Imagina, dona do gente, programa, pô. imagina. Aqui tem uma que é pesada. Diz o seguinte. Os alunos perguntam pra gente o que reprova no toxicológico. Era essa mesmo. Era essa. Tá. E eu sempre explico. Olha, toxicológico é para pegar drogas ilícitas. Então vai detectar, dependendo da onde é feito o teste, se é o teste que pode ser feito no Brasil, precisa ser feito fora, dependendo da janela de detecção, vai pegar o cara que fumou maconha, cheirou pó ou fumou crack. Eu não sei o que um craqueto acha que vai conseguir fazer na polícia, né? Mas acontece, sei lá. Sim. Nossa, né? que pergunta boa. Né? Então. E aí eu explico assim, olha, dependendo da janela de detecção, uns 6, 9 meses. Então assim, Esse é um quem plantão fumou, agitado, fumou. hein? Quem não fumou, não fuma mais. Entendeu? Basicamente isso. Eu ouvi isso do delegado geral uma vez. Então, e aí o pessoal, então os suplementos pro TAF, né, ilícitos pro TAF não vai pegar? E aí eu tento explicar que o concurso policial ele não termina no teste de aptidão física, ele tem uma outra fase que é o psicotécnico. E, dependendo do que o cara tá tomando, dependendo de quem tá orientando ele, né, se é lá na salinha do fundo da academia, ele pode ter um reflexo no psicotécnico. Isso é muito verdade o que você está falando. Por quê? O que acontece? Todo mundo acha que psicotécnico na polícia é para pegar o cara que tem alta agressividade, o cara que vai, né, tomar o sangue do inimigo no crânio dele, assim. E não é bem assim. Polícia é o contrário, né? O policial, você pensa, Ronnie era policial, cara. Era verdade. E qual que é a principal característica do policial? É não enfiar a mão no cara. Sim, é o É não equilíbrio, matar o né? cara. Né? É conseguir conversar e desescalar a situação até um ponto de não conflito. Isso é crucial.
Então, eu sempre tento explicar para os alunos, olha, vocês não podem fazer uma coisa descontrolada porque vai gerar um reflexo no psicotécnico. Você consegue enxergar esse reflexo no psicotécnico nos caras que estão fazendo loucura para tentar passar no TAF? É extremamente claro o que você está falando. Porque assim, quando você olha, tem muita gente que me procura também para falar assim, não, eu queria fazer um ciclo porque eu tenho a prova. Paulo, hoje o que eu estudo de esteroide, a parte de mudança física, isso daí está muito bem estabelecido, né? Esteroide anabólico existe desde a década de 60, tá? A nandrolona é de 64, né? A oxandrolona é um pouco depois disso. Qual o grande problema? O grande problema é que todos esses esteroides, tá? Eles são derivados de DHT, que é uma testosterona que o nosso corpo produz e que é 3 vezes mais forte do que a testosterona normal. Só que imagina que essas drogas elas são de 9 a 20 vezes mais forte que o DHT. Então, já dá um problema. Agora, o que te chama a atenção? Não é agressividade, Paulo. É tomada de decisão. Por quê? E aí vem o X da questão. Eu lembro do meu avô fazendo psicotécnico para porte de arma, porque ele já era aposentado, ele tinha que refazer. E aí a psicóloga deu o palográfico para ele, que é dos risquinhos, Sim. E ele devolveu o papel, devolveu e mandou enfiar no cu. Entendeu? Você vai tomar no seu cu, eu tenho 74 anos de idade, eu só quero usar a minha arma. Eu não vou ficar fazendo risquinho no papel. Um homem de 74 anos de idade, entendeu? Mas assim, é exatamente isso, é tomada de decisão. Ele tomou uma decisão naquele momento de mandar a psicóloga enfiar no rabo, entendeu? O teste, né? E isso pode acontecer com o cara que tá ali naquele momento, se ele tá num ciclo louco desse. Pode ou não pode? Ai, eu fico imaginando seu avô, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta, mas tentando responder. É pior do que isso. Por que é pior do que isso? Porque você tem efeitos disso na prova também, Paulo. Entenda o seguinte, quando você usa um esteroide, esse esteroide ele tem ações periféricas e ele tem ações centrais. O esteroide anabólico no cérebro, ele estimula uma área do cérebro chamada amígdala, que não é a tonsila, é a amígdala, pessoal. A amígdala pequenininha, ela controla a sua irritabilidade, ela controla a sua compulsividade, ela controla a sua ansiedade. Você está preocupado porque você é ansioso e vai fazer a prova? Imagina você 10 vezes mais ansioso. Ruim, né? Mas agora, imagina uma outra coisa. Você sabe qual é o órgão que difere o homem do macaco? Tem um lugar muito especial. É o córtex frontal. Se você olhar a cara do macaco, como é que é? Ele não tem testa, ele é chato para trás. O homem, ele veio crescendo a região anterior do corpo, desenvolvendo o cérebro frontal. Tá? E muito especificamente um negócio chamado núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. O que é esse diabo desse negócio? Esse nome comprido, lindo, né? Eu quase dei o nome para um filho desse negócio. Mas enfim, o núcleo ventromedial, ele é o nosso simulador. Por que você não enfia o dedo na tomada? Certo. Por que você não bota, sei lá, um vestido indo para trabalhar? Por que você não pinta a sua casa de verde? Porque você tem um órgão de simulação que você entende. Isso para mim não vai ser legal. Se eu chamar você, vamos tomar um picolé de barata? Paulo, talvez um picolé de barata não seja o melhor. Você não quer um de chocolate? E aí eu vou falar, realmente, esse lapso do meu núcleo ventromedial, ele voltou a funcionar e eu aceito o seu convite. Ele é um simulador. A amígdala, como é um processo de defesa, ela desliga o núcleo ventromedial. Sabe o que acontece com a sua capacidade de simulação? Zero. O que acontece quando você precisa fazer uma prova onde você mais precisa da sua capacidade de simulação de certo e errado? Você não consegue imaginar. A prova fica 10 vezes mais difícil. Caraca, 20 vezes mais difícil. Imagina uma prova de matemática. Imagina que você está na rua, você vê um leão. Porque também a amígdala não é um demônio, né? Ela é uma coisa importante. Né? Se você não tivesse amígdala, você ia olhar, nossa, um felino de grande porte, originário das pradarias da África, né? E o leão ia comer você. Né? Você tem amígdala. Você olha um leão, você corre, passa 1, 2, 3, 4, 5 esquinas e fala, puta que pariu, um leão no meio da rua em São Paulo. Isso é sua amígdala. Então, esses critérios cognitivos, principalmente para o cara que nunca usou um esteroide, isso é um tiro na cabeça literalmente. Até porque a testosterona de um sujeito normal, até os 40 anos de idade. E vou falar para você em condições naturais, condições normais de temperatura e pressão. CNTP, tá bom? Então ele mora numa fazenda lá perto de Angatuba, em Campina do Monte Alegre, acorda com as galinhas e dorme com as galinhas.
é mais ou menos 600 nanogramas por decilitro, tá? Aqui em São Paulo, não dormindo direito, dormindo com barulho de ônibus, acordando com pancada de vizinho na janela, não conseguindo dormir porque é som alto, 450, 500, assim, 500 forçando a barra, tá bom? Os caras aqui, morar na cidade é uma tensão muito grande. Cortisol, que tinha que ser 9, 12, 20. É 17, 20. Então o cara já tá ali no limite, tá bom? E aí a testosterona dele vai de 400 para 2.000, 2.300. O que você acha que vai dar? O que acontece quando você tem um Fuscão 1979, tá? E aí você vai lá, sem mexer em nada, põe um turbo e um nitro dele. Aí você tá lá, na Marginal, você acabou de sair da Marginal Pinheiros, você tá pegando aquela reta que vem da Tietê, logo depois que você sai da Pinheiros, você fala, vou acelerar. O Fusca, ele corre de lado, meu irmão. Ele não é feito para aquilo. O seu cérebro vai correr de lado, a coisa não vai funcionar. Hoje o que a gente mais estuda em relação à função de esteroide anabólico, que é praticamente entre 60% e 70% que eu atendo no consultório, a retirada dessas drogas e a devolução do que é a capacidade física do indivíduo, porque também funciona isso, é como um maturador precoce, né? Você muda um pouquinho o teu físico, aí você não muda nunca mais, aí você só piora, tá? Qual é a dificuldade que eu tenho do pós-uso de esteroide? É a alteração psíquica. Na mulher, o que é uma das coisas mais difíceis é o que a gente chama de short fuse, é que não tem... Pavio curto. Pavio curto, isso. A mulher fica pavio curto, então ela tá bonitinha aqui, de repente ela abre a boca do predador e come a sua cabeça. Viu, isso. Jota? Eu tenho, eu sou... Que pessoa agradável, né? Deixa eu sentar mais pra cá. Então, e para o homem? Para o homem, uma das coisas mais difíceis é a retomada da libido. A libido não é a capacidade sexual, tá bom? Desejo. Ela não é disfunção erétil, ela é o desejo. Você fica o paciente ele fica meio lábil, meio atordoado seria a palavra. E demora um tempo para aquilo voltar ao normal. Só que a libido é uma consequência imediata da cognição. Por quê? Porque a libido é a forma que você tem de calcular, do ponto de vista sensorial seu, se aquilo te excita ou não. É o raciocínio que você faz muito elementar sobre aquilo, sobre o seu interesse, né? Seja homem, mulher, independente da escolha. Ele é uma coisa que quando você vê que aquilo está bagunçado, o resto tudo está bagunçado, Paulo. Então esse cara que ele tem um problema de libido, ele tem alteração do desempenho no trabalho, ele tem alteração do desempenho físico, porque isso se conecta também muito intimamente com uma outra área do cérebro, que é o striatum dorsalis, que ele avalia pra gente a nossa sensação de satisfação. Na realidade é um combinado, né? O striatum dorsalis, ele mede o que é a nossa quantidade de catecolamina em tempo real. Então quando você tem de serotonina, noradrenalina, adrenalina. E ele conversa com outro lugar, que é o núcleo accumbente, e o núcleo accumbente, sim, ele te fala se você está satisfeito ou não. Exemplo do núcleo accumbente. Você tem um filho, adolescente, e ele começa assim, o dólar 5,40, beleza? Eu quero ir para Disney. O Joãozinho que estuda comigo vai para Disney. Por que você não me levou para Disney? O Eduardinho, ele foi para Disney com 12. Tô com 15. O dólar 5,60. Você vai lá, caga um coco de bruço. Nossa, você desenhou isso na mente, né? Precisa de força. E você leva esse adolescente maldito para Disney. E aí você tá lá, feliz, pai, porra... Sou sacudo, olha o que eu fiz, sei o quê, trouxe o moleque. Esse moleque olha pra ele, ai, é só isso? Nossa, mano do céu. Ela já mandou um mano, porque se avião tivesse janelinha que abrisse, a criança ia pelo buraco. Nossa, mas ia. Por que essa criatura é assim? Por causa do striatum dorsalis. O striatum dorsalis, ele é sensível à variação de androgênios e estrogênios. Por isso que o adolescente, ou ele está escutando aquela música de corno, me matei, me joguei. Ou então aquela música que você não sabe nem o que é uma gritaria, e tá assim, você fala, meu Deus, aonde vai essa criança? Né? Porque não saiu de mim essa coisa. Né? Agora, imagina um adulto.
30, 40 anos, ele sob essa mesma situação. O núcleo accumbente dele está uma confusão. E quem é o cara que o núcleo accumbente se comunica imediatamente? A amígdala. Então ele vai lá, liga a amígdala e fala, não tô legal, resolve. A amígdala desliga o núcleo ventromedial e não é que você manda a psicóloga fazer um rolinho e botar onde o sol não brilha. É que você fala isso pro policial que está te ministrando a prova, meu amigo. Você não sai lá falido, você sai lá preso. É outra brincadeira. Então, a coisa é mais profunda. Não dá para brincar. Né? Você não faz novidade, você não deixa de ser quem você é. Você se torna a versão melhor de você mesmo nesse período que você tem. De preferência, continue. Os desafios fazem a gente crescer. É mediante o caos que a gente melhora. É a história do antifrágil. Né? Quem é você? Você é aquilo que toma pancada e cai e desiste? Ou você é aquilo que toma pancada, assimila informação, vira melhora e vai ser melhor? Você vai ser o melhor no seu concurso, você vai ser o melhor na sua profissão e vai seguir. Legal. É isso daí. Nossa senhora, falando de tanta coisa. Excelente. Ó, o pessoal resumiu, né? A pergunta é, Paulo, conta pra nós, vendendo influência no estudo, ajuda ou atrapalha? Álvaro, pra resumir pra você toda a explicação do professor aqui, Paulo Musi, pra você não precisar voltar ao vídeo, né? Eu vou esclarecer, atrapalha, irmão, não faz isso que você vai se fuder. Meu irmão, tá bom? Até porque você vai querer fazer outra coisa enquanto estiver estudando, não vai dar certo. Não vai dar certo. Daí, né? Netinho, foda minha mãe, eu sou fodinha. Tá, próxima pergunta. Muito bom. Bom, pessoal, agora vou falar para você continuar aqui com a gente, que eu vou chamar o último quadro do programa, que é o quadro Verdade ou Mito. Pessoal. Bom, vamos lá então. Paulo, eu vou colocar aqui algumas afirmações e você conta pra gente se isso, o que é verdade e o que não é verdade. Vamos lá. O alongamento deve ser realizado exclusivamente após o treino. Mito. Vai ser assim? Pá, pá. Isso é meio polêmico, não é não? Bastante. Mas veja. Mas fala, eu sou o Musi e é mito. Mito. Tá bom, vocês querem saber a verdade ou vocês querem Exato. Explicação? É mito, Exatamente. Ponto. É importante ingerir água durante o treino para manter a hidratação. Antes e depois, verdade. E a hidratação é uma das coisas que faz com que você tenha o pump, tá? Pump é o quê? É o recrutamento vascular periférico. Então você está jogando sangue para aquela região que está trabalhando. Isso causa uma inflamação. Se você não tiver volemia na hora do treino, o teu pump é pior. Então, hidratação beleza. é a primeira coisa que você tem que pensar no treino. Perfeito. Exercício físico em jejum gera maiores benefícios. Mentira, mito. Nossa, isso aí, gente. Muita gente acha que é verdade. Vai lá treinar com bafo, né? Você chega perto da pessoa, parece que ela engoliu um gambá pelo rabo. Não, é uma coisa terrível. Bom dia! Verdade. Vamos lá. Exercícios na região do abdômen ajudam a prevenir dores nas costas, muito comuns pelos longos períodos aí na posição sentada da galera. Verdade parcial. Você fortalecer o core, que é a musculatura do centro do organismo, é importante. Mas se você está pensando em fazer só abdominal crunch, aquele que você deita no chão e faz só isso daqui, talvez até piore as dores nas costas, porque você muito provavelmente não tem um core que suporte esse tipo de exercício. É que nem você arrumar. Você tem que puxar um carro, aí você pega uma corda dessa grossura e amarra num fio dental e tenta puxar. Vai piorar mais ainda. Muito bom. O exercício só começa a funcionar após meia hora de prática. Não, é mito. Todo mundo tem essa sensação porque tem aquele período de aquecimento. Na verdade, se você tiver uma boa relação de intensidade e volume, ele começa a funcionar depois de 4, 5 minutos. O que determina isso é a tua experiência. Quanto mais experiente no exercício, mais rápido você tem isso. É como se você aumentasse o seu aproveitamento. Ah, muito bom. Um sujeito que nunca treinou, ele treina 1 hora e aproveita 10%. Um sujeito que sempre treinou, ele treina meia hora e aproveita 99%. Por isso que muito fisiculturista profissional treina meia hora, 40 minutos. Porque ele faz aquilo com eficiência. Estudar a mesma coisa, tá bom? Tá bom. Exercício físico em excesso faz mal. Verdade. Se você não consegue praticar exercícios em uma frequência indicada, então é melhor nem começar. Falso, falso, falso. Ai, terrivelmente falso.
faça o mínimo possível, mas faça, né? Faça. E se você fizer um ajuste de volume e intensidade, você consegue programar esse descanso para o tempo que você tem disponível. Agora, faça o exercício. O exercício é fazer. Muito bom. Última. Sabemos que o exercício funcionou se sentimos dor no dia seguinte. Não sabemos isso, tá? Então isso está completamente errado. Na verdade, que existe uma coisa chamada DOMS, tá? O Delayed Onset Muscle Soreness, dor tardia muscular, tá? Que acontece geralmente 48 horas depois de um exercício muito intenso. Isso acontece quando você tem uma variação de estímulo. Então o sujeito ele treinava, por exemplo, resistência e foi para peso, foi para força. Estava treinando força e aí ele aumentou a densidade do exercício e aumentou a quantidade de série. Então essas modificações fazem com que você deflagre a DOMS, né, a dor tardia pelo exercício. Mas isso não é significado que o seu exercício, ou não ter isso não significa que o exercício foi ruim, tá? Na realidade, o que faz o exercício ser bom são 3 coisas distintas: a carga, a resposta inflamatória e o dano. O que são essas 3 coisas? É o que o profissional de educação física ele tenta modificar durante o treino, tá? A carga é o peso que você trabalha, referente ao seu peso. Você pesa 52 quilos, acertei? Quanto? 53? 55. Ah, quase, vai, pô. Então, o que eu vou medir, por exemplo? O que eu vou medir? Pra mulher, 3 quilos é muita diferença. Eu queria pesar 52. Cara, pra mulher, 3 quilos é uma ofensa. Se eu falar 58... 3 quilos é tipo o meu tênis, cara. Cara, mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Agora, se você trabalhou... Quando ele trabalha força, ele está trabalhando referente ao seu peso. Você tem seus 55 quilos, o que ele vai fazer? Ele vai ver quanto você leva, por exemplo, no agachamento referente ao seu peso. Você está levantando o agachamento do seu peso? Ótimo, perfeito. Segunda coisa, inflamação, tá? É essa resposta que a gente chama de pump. Isso é uma resposta inflamatória. O que é isso? Dor, rubor, calor, turgor, perda de função. Essas 5 coisas, elas definem o que é a inflamação. E o dano, não é que o músculo lesiona. Não existe lesão muscular, tá bom? Eu tenho que lesionar a fibra para o treino funcionar. Não tem nada a ver com isso. O que existe é a deformação das proteínas que compõem o músculo. O músculo ele tem uma nanoestrutura, uma ultraestrutura. Você tem uma bola chamada actina que conecta com um cabo chamado miosina. E muitas vezes a miosina pesada, que é o que conecta com essa bola, ela deforma no processo de contração muscular. Essa deformação chamamos de microlesão. E isso acontece quando? Quando você faz força com o músculo no sentido antinatural dele. O que é isso? É a força excêntrica. Você está programada para fazer força e encurtamento. Quando você faz força e alongamento, o seu músculo cria essas microlesões, como a gente chama. E isso estimula, essas 3 coisas juntas estimulam melhor o seu músculo funcionar. Gente, uma aula, né? Fala sério. Quem dera. Só bate-papo. Bom, vamos lá então. Vou pedir para rodar a vinheta e a gente vai para a última pergunta, encerramento. Bom, Paulo, seguinte, para finalizar, eu não vou fazer uma pergunta relacionada a exercício físico em si. Quem te conhece bem sabe, eu tive informações privilegiadas sobre falou você. Com a minha mulher, né? Não, com a sua mulher não, mas bastante gente te conhece, né? Bom, então, a gente sabe que você deu um duro danado para, né, se tornar a pessoa que você é hoje. Então, pensando lá, desde a época que você estudava, né, para passar na Escola Medicina, na Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, acho que, não sei, uma das universidades mais concorridas, se não a mais, que a gente tem por aqui. Pensando também na época, né, da residência, que, é um período mega puxado, enfim. Nesse tempo todo, você manteve, né, mantinha aí a sua rotina de treinos pesada, alimentação, enfim, é uma vida, né, com muita, com muita disciplina, muito foco, acho que muita, né, determinação. E, né, nesse sentido, eu queria que você deixasse, na verdade, uma mensagem, um recado para essa galera que hoje, né, tá aí nessa posição que você tava lá antigamente estudando. Então, né, aquela fase que a gente tem que conciliar muita coisa. O nosso objetivo principal, que é estudar para, né, ser aprovado numa prova e num concurso, mas tem família, né, tem trabalho, enfim.
né, com toda a sua experiência aí de vida e, né, todas essas vitórias e derrotas, enfim, deixa aí uma mensagem para esse pessoal. Ah, Silvana, que difícil essa pergunta, né? É, né? Quando a gente estava falando das coisas, é fácil ser engraçado. Essas coisas me deixam meio... Com 40 anos de idade, você olha para trás na sua vida, você vê as coisas que compensaram. As coisas que não compensaram, obviamente, né? E, evidentemente, que essas avaliações, elas acontecem dia a dia. Mas eu acho que se existisse um segredo para você ser bem-sucedido, a primeira coisa é entender. Eu não estou sentado aqui porque eu sou uma pessoa famosa. Eu estou sentado aqui, ou eu me sinto bem falando com vocês, porque eu sou uma pessoa bem-sucedida. É o que eu sinto em mim. Isso não tem a ver com o que parece para os outros. É a qualidade que eu deito na minha cama de noite e o meu travesseiro responde para mim com, sabe, com um bem-vindo. Você está no seu descanso merecido, né? As pessoas, elas começaram a confundir com a mídia social fama com sucesso, e isso começou a ficar uma coisa ruim. E eu acho que em todo esse processo meu de conquistar as coisas que eu queria fazer, eu nunca tentei deixar de ser quem eu sou. Eu continuo sendo um menino do interior, eu continuo sendo filho da Pérola, meu pai continua me falando as coisas mais importantes sobre a vida, né? Meu pai é acadêmico, que é irmão do Jota, né? Um dia ele te conta essas histórias, né? Foi uma das pessoas que me adotou do ponto de vista acadêmico ali na faculdade, né? E me direcionou para aquilo que valia a pena, porque é um cara que também brigou e briga muito pela vida, né? Mas o que essas pessoas que têm muito sucesso para mim e que não necessariamente têm a fama, né? Você lembra o nome do cara que descobriu o DNA? Você lembra o nome do cara que pisou a primeira vez na Lua? Esses caras são pessoas de extremo sucesso e que hoje a gente percebe que a molecada não conhece. Conhece, sei lá, o sujeito que é o cantor da moda, alguma coisa por aí, né? Não estou querendo desmerecer essas pessoas, mas eu quero uma compreensão maior do que é o sucesso. Essas pessoas que têm muito sucesso, elas nunca deixaram da sua personalidade, do seu íntimo, elas nunca deixaram de saber de onde elas vieram, respeitar de onde elas vieram e ter carinho real pelo que elas vieram. Eu tenho essas pessoas com extremo valorização e para mim é um tesouro da minha vida. O que eu vi de todas elas e o que eu aprendi de todas elas é que elas continuam fazendo as mesmas coisas, elas nunca colocaram dinheiro ou fama ou qualquer outro tipo de sinal na frente daquilo que elas eram. Então, são pessoas que você vê o respeito emanando delas. Você não precisa, elas não precisam te dar um comando, te mandar alguma coisa. A presença delas emana uma respeitabilidade, uma coisa diferente, né? E eu acho que isso é o que faz com que a gente consiga as coisas. Então, se você está buscando uma carreira que você vai se realizar, lembra que essa carreira é para você. Não é para o outro, não é para o cara que duvidou, não é nada disso, é para você, é o que faz sentido no teu coração, né? Em um determinado momento da vida, eu acho que essa história é boa. Minha mulher é uma mulher muito bem sucedida, a Roberta. Eu tenho uma... eu queria aproveitar. Fale. Ela fala de nutrição e Sim. desempenho cerebral. Vou deixar aqui, ó, ao vivo. Roberta, quero muito você no Fora da Caixa. Vai ser sensacional, você vai fazer essa ponte. Vocês conhecem minha mulher, né? Coloca hashtag Roberta no Fora da Caixa. Aí vocês vão... Bota! Gente, bota aí, hashtag Roberta no Fora da Caixa. Muito bom. Mas para terminar, né, falar dessa pessoa querida. A Roberta, ela... Para mim é a pessoa mais bem-sucedida que eu conheço na vida. Ela foi bem-sucedida como modelo, ela foi bem-sucedida como executiva, e ela está sendo muito bem-sucedida, está sendo um fenômeno na nutrição, pela capacidade dela de vivenciar as coisas com intensidade. Pois é. E ela, em nenhum momento, ela perdeu a docilidade das coisas que ela fazia. E a gente teve muitas conversas duras, sabe, Silvana? A vida nunca... Tem baralho. Não foi fácil pra gente. E teve um dia, porque ela teve que abandonar a carreira de executiva dela. A gente tinha 2 filhas. Eu tinha um trabalho que, de verdade, eu saía de casa 4h10 da manhã para voltar às 11h30 da noite, né? E final de semana eu viajava para dar aula, né? E a gente viveu essa vida e ela teve que abandonar a carreira dela de executiva. E em um determinado momento ela sentou e parou e falou... Tá, mas e agora? Eu fui ser empresária, montei uma loja, mas não foi aquilo que eu queria. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu estou sendo
egoísta, buscando os meus sonhos, enquanto você está aí trabalhando pra caramba. E eu virei para ela e falei assim, sabe o que você vai fazer? A gente estava sentado na cozinha do nosso apartamento, quando eu morava ali na Zona Norte, lá na Voluntários da Pátria, né? Foi o primeiro apartamento que a gente comprou junto. Eu virei para ela assim, você vai fazer o que... falar pro teu coração. Nesse momento, a Roberta olhou para mim com uma cara de pergunta e eu olhei para ela e falei assim, olha, tua vida inteira você correu atrás daquilo que você precisava fazer. Vai fazer uma coisa que você queira fazer. A Roberta foi a primeira colocada no exame de vestibular, foi a primeira colocada na turma dela. Hoje, com 2 anos de formada, ela é referência nacional e internacional em nutrição comportamental. Roberta é um maverick. E quando a gente entende o que é o significado desse maverick, né? Ele é um dissidente. Ela não obedece o que são as convenções. Ah, você é recém-formada, você tem que se aceitar, admitir, engolir sapo. Não, eu vou ser a melhor, só que eu vou ser a melhor, eu decidi ser a melhor agora. Ué, qual o problema? E assim ela foi a melhor, ela é a melhor naquilo que ela faz, né? Para mim, sem dúvida nenhuma, para uma série de pessoas. E ela faz guardando a essência dela. Se quer uma história de sucesso, vai conhecer a história da Roberta. Gente, a minha é que coisa mais fichinha. linda! Sensacional. Sensacional. É que é foda falar Sem disso, palavras. né? Eu quase choro sempre. Inferno. Muito lindo. É bonito, inclusive, né, como você se emociona falando disso, é muito especial. Jota, a gente vai jantar junto, eu vou dar vinagre pra essa mulher beber, porque foi uma sacanagem essa pergunta no final do negócio. Bom, é isso. Bilinski, quero te agradecer Imagina, pela eu que agradeço, participação. pô, Cara, foi muito legal você tá junto aqui. aqui. Com o monstro, porra, foi bom demais. Tô Muito feliz. legal, Obrigado. obrigada por, né, deixar o programa ainda mais especial. Paulo, cara, sem palavras, assim, tenho certeza que o pessoal pirou, amou, muito conhecimento, muito conteúdo. Gente, vocês vão voltar essa transmissão, vão ver tudo que esse cara falou novamente, né? Pegar os nomes dos livros, enfim, é muita lição de casa. Obrigada, de verdade, de verdade. Nossa, foi Tem incrível. pelo menos 3 tarefas aí pros moleques se coçar, Tem né? pelo menos. Bom, gente, e antes da gente encerrar, eu quero fazer os meus agradecimentos também, né? Que vou fazer em todo encerramento. E hoje, em primeiro lugar, quero agradecer, Jota. Pois é. E, gente... Ah, mostra ele pelo menos uma vez, o pessoal saber. E, gente... Ah, é só ir lá no meu Instagram. Vem, Kylo Ren. Não, é só ir lá no meu Instagram. Não é a cara do Kylo Ren. Quero agradecer de verdade. Ele é meu namorado, porque ele... É o Kylo Ren. Vocês não têm noção do que ele está trabalhando por esse programa. Ele foi essencial para que tudo isso acontecesse. E então, lindo, muito obrigada. Agradeço também ao meu parceiro Estratégia Concursos, né, que, enfim, topou aí esse meu projeto do programa e tal. Então, obrigada de verdade pela confiança. E, gente, agradeço a todos vocês, né, pela companhia nessa noite tão agradável, também pela confiança. E encontro marcado semana que vem, mais Fora da Caixa, a gente vai conversar sobre qualidade do sono, um assunto muito importante também, né? Entender como que o sono também vai influenciar o seu rendimento, a sua performance aí nos estudos. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.